Boa noite, meus amigos. Aqui diretamente de Adamantina, São Paulo. Oferecimento Motiva Trânsito, cursos e treinamentos. Aqui está falando com vocês, quem não me conhece ainda, Eduardo Febray, instrutor especializado em trânsito. Hoje eu irei fazer uma excelente live com um grande amigo meu de São Paulo, Zona Norte, lá do grupo Sambaíba. É o instrutor de treinamento Nivaldo Pereira, um grande profissional, um grande amigo. Eu costumo dizer que ele é um profissional de alta performance. Então hoje nós iremos tratar aqui de um tema bem pertinente, bem interessante para os nossos amigos aí que estão nos assistindo nesse momento, motoristas, né? Profissionais, principalmente de ônibus urbano, né? Nós iremos falar especificamente mais esse tipo de tema, que é a importância, né, do teste prático, né? A importância do teste prático para o profissional. A importância do conhecimento do teste prático para o motorista profissional, né? Então vai ter os macetes, o Nivaldo vai tratar, eu também vou falar com a minha experiência de instrutor de treinamento, empresa de ônibus. Nós vamos falar vários tópicos aí interessantes para vocês aí que estão aí pleiteando uma vaga aí numa empresa de ônibus. Então o objetivo nosso é contribuir para vocês, ajudando, né? Desmistificando muitas coisas, muitas lendas aí, muito mito, né? Que não é muita verdade, alguns comentários aí que fazem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então essa live, o objetivo é esse, bater um papo informal, né? Uma live bem tranquila, mas também técnica, né? E o Nivaldo vai trazer bastante novidades para vocês, tá bom, pessoal? Nós estamos aqui também, chegou aqui o nosso amigo que trabalha juntamente com o Nivaldo lá no grupo Sambaíba, é o nosso amigo, já fiz live com ele aqui, é o grande Flávio Araújo. Ele está dizendo boa noite a todos, desejo uma excelente live a vocês, meus amigos. Muito obrigado, Flavinho. Deus te abençoe e muito obrigado pelo prestígio da sua amizade e sempre nos prestigiando aí, né, meu querido? O Marcos Paixão está aí também na live. Nivaldo, você já está aí, meu amigo? Eu estou convidando nossos amigos, vai chegando aos poucos. Eu estou a 5 minutos, né? Eu vou ficar mais uns 5 minutinhos aqui. Ainda não é o horário. O horário é às 20 horas. Eu que entrei um pouquinho para poder falar um pouquinho do Maio Amarelo, né? Nós estamos vivenciando o Maio Amarelo, né? Então, o mês do maio inteirinho é amarelo, né? Então, vamos falar todos os dias aí referente ao Maio Amarelo. Aguinaldo Instrutor está aí, Alessandro Coelho Martins, boa noite, sucesso. Enfim, Maio Amarelo 2021. Qual que é o slogan, a frase que escolheram o Observatório Nacional Viário escolheu? Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Eu gostei desse tema desse ano, né? Maio Amarelo. Por quê? Respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. É isso aí que a gente tem que entender e se conscientizar que nós temos que fazer isso na prática, né, pessoal? Aplicar na prática. Pessoas que estão entrando na live que eu conheço, instrutores, eu sei da responsabilidade que ele tem como condutor, como motorista e da forma que ele transmite as suas aulas para os seus alunos. Está aí o nosso amigo aí de Venceslau, Danilo Iago. Boa noite, Danilo. Abraço, meu amigo Febraio. Forte abraço para você, Danilo. O Nivaldo já chegou aí, boa noite. O Márcio Paixão está dizendo saudações rodoviárias, sou instrutor na cidade de Hortolândia. Ô Márcio, você sempre está aqui com a gente, muito obrigado aí pelo prestígio, pela consideração que você tem com nós aí. E muito obrigado mesmo, cara. Fique aí que você vai, nós vamos aprender juntos aqui. Esse network, essa troca de figurinha, como aquela frase, né? Juntos somos mais fortes. Então vamos seguir por esse princípio, né? A Dirce Neto Sampaio está aí também, boa noite, meu amigo. A Dirce é de Erechim, lá da Rádio Erechim, grande amiga aí. Muito obrigado, viu, Dirce, pela audiência. Vamos lá, vamos ver se o nosso amigo está aqui já, para poder já convidá-lo, né? Ainda não está aparecendo, viu, o Nivaldo, não está aparecendo você ainda não. Me dá um ok para mim se está me visualizando. Aproveitando, pessoal, gostaria de pedir aos senhores e senhoras amigos aí para que veja se o meu áudio, vocês estão me ouvindo bem e visualizando a minha imagem e o som, o áudio está ok? Só pede para mim, por favor, só avisa para mim, fala um ok aí que tá tudo certo. Flavinho, tá ok aí, cara?
A imagem, a minha imagem está ok, o áudio. Jurandir Eliana Fernandes está aí também. A nossa amiga de Oswaldo Cruz, Mirelle Bertassi. Muito obrigado. O Oswaldo, grande instrutor aí, Oswaldo Leduino Filho. Muito obrigado, Oswaldo. Forte abraço para você, meu irmão. Bom, Nivaldo, por enquanto eu não estou encontrando você aqui. Tá tudo ok, né, Márcio? Ok. Chegando aqui outros amigos aí, grandes amigos. Gessimar, Tenente Gessimar de Araçatuba, forte abraço. Boa noite, Gessimar. Mais uma vez é uma honra a sua presença aqui na nossa live. O nosso amigo Fábio Henrique está aqui também, grande instrutor aí de Mauá, motorista da Breda. É um grande profissional dos cursos especializados aí, o Mário Henrique, grande brother, grande amigo. Estamos juntos, meu amigo. Muito obrigado aí, viu? Sempre prestigiando as nossas lives aí. Flavinho tá aí, Danilo, Guinaldo, grande amigo, instrutor de Aguinaldo. O Flávio da Sambaíba está aí, está dizendo um forte abraço. O Mirelle de Oswaldo Cruz, grande instrutora. Muito obrigado, Mirelle. A Mirelle está dando um feedback, está dizendo que está tudo ok. Agora estou visualizando o Nivaldo. Acho que agora a coisa vai funcionar. Deixa eu ver lá, Nivaldo, se eu conseguir visualizar você. Não está aparecendo você que vai adicionar, viu, Nivaldo? Mas dá um tempinho que daqui a pouco a coisa aparece. Aconteceu isso aí com outras pessoas, você sabe disso, que é um pouquinho demorado aqui o Face, né? O Face é de lua, tem hora que vai rápido e tem hora que dá essas lentidões aí, né? Jucimara Fernandes, muito obrigado aí também pela audiência, viu, Jucimara? Forte abraço para você. Dirce, forte abraço. O Nivaldo tá aí, Mirelle. O Oswaldo, instrutor, grande profissional. Agora apareceu o Nivaldo. Agora eu vou adicionar o Nivaldo. Estou adicionando, viu, Nivaldo? Aqui em cima, quando eu colocar conectar, vai dar certo. Tá aqui em cima, estou adicionando. Faz pensamento forte, corrente. Tá quase. Eu clico em cima, Nivaldo, tá adicionando, né? Mas não adiciona, entendeu? Quando aparecer conectar, aí você vai entrar. Às vezes é questão dos ajustes, né? Por exemplo, de repente vai ter que sair, você sair, reiniciar seu celular, igual fez a nossa amiga anteontem, a professora Lene. Mas deu certo. Opa! Opa! É demorado. Eu tenho mais paciência de dirigir um ônibus 16 horas por dia, ou ficar 3 períodos na sala de aula, do que com o Facebook. Mas... Boa noite! Boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Bom, primeiramente, né, boa noite, claro, mas só para recapitular, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite, é uma honra para mim, você sabe o quanto que eu gosto de você, embora nós não nos conhecemos pessoalmente, virtualmente, mas a sua trajetória de vida como pai de família, como pessoa, como ser humano, eu acompanho você pelas redes sociais, a gente percebe, né, que você é uma pessoa sempre família, um cara do bem. E como profissional, é um profissional de alta performance, é uma pessoa comprometida, sempre vejo você estudando, já terminou acho que uma pós ou 2 pós-graduações, sempre fazendo curso, uma só. Sempre contribuindo, uma por enquanto, né? Sempre Uma por contribuindo com os enquanto. amigos, com os colegas. Então eu fico muito contente, muito feliz de você estar aqui essa noite. Só antes de falar, entrou uma amiga minha aqui da Prefeitura de Diamantina, a Paula Valeste. Muito obrigado, Paula, pelo prestígio da sua amizade e da sua audiência. Bom, Nivaldo, seja bem-vindo. Boa noite. Nós iremos tratar aqui de um tema muito importante, mas, porém, antes de tratar do tema, iniciar a live, gostaria de que você falasse de uma forma assim, bem didática, bem leve, suave, aí, que eu sei que a maioria que está na live te conhece. Vamos dizer, o pessoal da Sambaíba está em peso. Mas o pessoal que não te conhece, o Nivaldo, quanto tempo de empresa ou de transporte, enfim, o que você quiser falar, fique à vontade. Boa noite, seja bem-vindo.
Sebrae, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, obrigado pela amizade. Fico muito feliz e honrado de participar junto com você dessa live. Poder contribuir de alguma forma aí com tudo aquilo que a gente gosta de fazer, com o que a gente ama fazer. E dividir com os amigos, isso que é importante para todos nós, né? Quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais e a gente acaba se sentindo mais feliz com isso. Quero agradecer de verdade mesmo a oportunidade. Meu som tá bom aí ou não? Tá ótimo. Tá ótimo? Beleza. Tá ótimo. Bom, eu tô falando aqui da cidade de Carapicuíba, né? Eu moro na cidade de Carapicuíba, aqui bem próximo de Osasco, entre Osasco e Barueri. Trabalho na Sambaíba, na Zona Norte. E já são 4 anos e meio, né, que eu trabalho lá. Na área de transporte eu já atuo há 21 anos. Na área de treinamento em torno de 11 anos. Eu ministro o curso, né, especializado, transporte coletivo de passageiros, MOP, emergência, enfim, todo o curso especializado da resolução 789 hoje, né? Desde 2011, né? Adoro fazer o que eu faço e estamos aqui hoje para falar um pouco sobre algo que deixa muita gente em dúvida, né? Principalmente o pessoal que está ingressando nas empresas de ônibus ou de empresas de transporte no geral, né? Muita gente me pergunta, principalmente o pessoal de formação de condutores, está tendo a oportunidade de ter uma promoção da empresa, fica muito em dúvida, né? Sobre o que um instrutor avalia em um candidato, num aluno, né? Então, de uma forma bem clara e objetiva, através desse bate-papo que você está me dando a oportunidade de dizer, né? A gente vai falar aí como é que funciona isso. Não é nem um bicho de 7 cabeças, né? E esperamos ter uma ótima live aí para poder obter um bom resultado, um ótimo resultado. Muita gente, às vezes, acaba fazendo com que isso se torne algo difícil, né, e tal. Mas, na verdade, é um conjunto de informações, né, que a gente sempre costuma trabalhar, e serão informações relevantes aí para todos que tiverem a opção, que tiverem a oportunidade de passar, né, até mesmo para poder deixar a pessoa em uma condição melhor, né? Agradeço a oportunidade e o convite. Eu que agradeço você ter aceito. Ó, só para, antes de nós iniciar, você está acostumado, você assiste todas as lives aí, minha, do Fábio, enfim. Tá chegando algumas pessoas, se nós não falarem, fica chato, né? Minha esposa Eliana chegou agora na live, boa noite, muito obrigado, minha querida, por estar me prestigiando, nos prestigiando. Um beijão. Boa noite, Eliana. É um prazer. Obrigado. Transmita um abraço para sua esposa também aí, tá? Opa, ela não tá acompanhando porque ela não tem Facebook, mas ela tá ouvindo a minha voz daqui. Ah, então, de qualquer forma, de uma forma ou de outra, tá acompanhando, com certeza. O Felipe acompanha todas as vezes. Amigo. Que bom, manda um abraço para ela também, viu, Fábio? Viu, Nivaldo? O Fábio tá aí, ó. Opa. Boa noite, amigos. Infobus na área, né? Parece que eu tô ouvindo aquela pronúncia dele carioca, né? Todo Infobus na área. O cara, o Fábio é uma pessoa que tem um astral, não, no bom sentido. O cara tem um astral positivo, é um cara que tem um dinamismo. Ele tá há pouco tempo, já tá quase 1000 seguidores aí no canal dele. Se depender de mim, de você, do Flávio, nós vamos ajudar ele a ter mais seguidores, porque ele merece. Com certeza. Um rapaz do bem, um grande profissional e um grande amigo. Ele é um ótimo comunicador, né? É um ótimo comunicador. Exatamente. Ele tem um feeling. Ele sabe se comunicar. Demais. Ele tem um feeling e ele sabe também ser intermediário, né? Fazer a mediação, mediador, né? Ele é bom, ele é bom. É o mestre de cerimônias, o grande Fábio Freitas. Vamos lá. Tem mais pessoas aqui, né? Só para depois a gente continuar. O Flavinho está aí, o seu parceiro aí de trabalho, outro grande profissional como você. A Paula Valese, o Mário Henrique, grande profissional de Mauá, que é do nosso grupo também lá do Infobus, lá do WhatsApp. O Aguinaldo Instrutor, um grande profissional também, um grande rapaz, gente boa. A Dirce, lá da Rádio Erechim, a Jucimara Fernandes, a Mirelle Bertazzi, grande amiga instrutora aí, começou lá na Autoescola Band, grande amiga aí do Oswaldo Cruz. O grande amigo aí, o Oswaldo, você conhece ele, né? Ele é do Hino, né? O Oswaldo, instrutor aí do treinamento. O Oswaldo foi da Sambaíba, né? No passado, talvez. Oswaldo? Oswaldo? Não sei se é o mesmo. Eu acho que é o mesmo aqui que eu tô vendo. Não, o Oswaldo não conheci, não. Pode ser que... Né? Não, Oswaldo não.
Danilo Iago, o instrutor, trabalhou comigo na ETEC. Mário Henrique, já falei. Jesse Marco, é o tenente da Araçatuba, lá da rodoviária. O Márcio Paixão, que é aí perto de você, ele é da área ali da Campinas, né? Ele falou aí a cidade, eu esqueci agora. Mas ele é da região de São Paulo, Campinas, aí próximo de vocês. Enfim, aqui é as Bom, estou acompanhando aqui, né? O Paulo Rogério Pires, de Guarulhos, instrutor lá da empresa de Guarulhos, né? Empresa da boa noite, Paulo. Autoviação Guarulhos. Paulo Rogério Pires. Vamos também falar para a Sambaíba, o Fábio falou, melhor empresa de São Paulo, eu amo Sambaíba. Ele quer entrar lá, hein, cara? Você tem que colocar esse cara lá, hein? A gente quer chegar lá, né? Ó, você sabe que a gente que é instrutor de treinamento, existe uma diferença que as pessoas perguntam para você, para mim, para o Flávio, para todos os amigos aí. Sim, sim. Quando você, que nem eu tive a experiência no coletivo, no urbano, depois eu tive recentemente as outras experiências do fretamento e no rodoviário, no Grupo Adamantino, quando eu tive pouco tempo. Então, você sabe que assim, os critérios são diferentes na hora da avaliação de você contratar um motorista. Até certo ponto é igual, né? Sim. As documentação, tudo aquilo lá de praxe, para todos. Certo. Só que, detalhe, na hora do teste, o TPM, que é o tema da nossa live, existem critérios. O fretamento, dentro da possibilidade, da responsabilidade, da ética profissional, nós conseguimos, e dentro da necessidade da empresa, enfim, de acordo com o momento, você consegue sair um pouquinho da avaliação, com toda a responsabilidade, é claro, sem querer deixar de ser profissional, mas você acaba ajudando, dando uma dica, porque a empresa às vezes está precisando também, aquela coisa, é questão do momento. E dá certo. E às vezes não dá e você não aprova o candidato. E ele entende o porquê, muitas vezes. Agora, no urbano, você vai pegar lá, como se diz, a profissional lá do camarada, do profissional, você vai ver que já está 4 anos aqui, 5 anos ali, 2 anos. Enfim, ele preenche os pré-requisitos, né, Nivão? Sim, tem categoria D, tem o curso coletivo, enfim. Então ali ele vai ter a oportunidade de ser selecionado no grupo de seleção para poder fazer o teste prático. Muito bem. Sim. A questão é o seguinte, o que você, a Sambaíba hoje, só para ter uma noção do pessoal que está nos assistindo, algumas coisas eu sei que você vai falar, outras talvez não, porque é uma coisa interna. Se é que você pode falar também, é claro, né? Sim, sim. Dentro da ética, sem se expor, também não quero te... Se você puder falar, você fala, tá bom? Se você não puder, tá bom? Critérios primordial ali para fazer o teste do motorista. Depois eu vou comentar também a minha parte, na época minha, enfim, a gente vai... Mas fala de você agora. Bom, primeiramente, o critério ele vem de uma avaliação feita diretamente pelo departamento de recrutamento, né? É onde é feito, primeiramente, todo o processo seletivo. Então, cada empresa ela exige um perfil, né? E ela tem um critério a ser seguido, mas o que eu percebo às vezes, Febraio, é que cada instrutor, às vezes, ele tem uma forma de aplicar um teste, uma avaliação diferente, né? Avaliação uma coisa técnica, que eu costumo isso, uma coisa que eu costumo avaliar muito num profissional, quando ele vai fazer um teste, primeiro de qualquer coisa é você ter respeito pela pessoa, né? Então a gente costuma atender super bem, a gente costuma, pelo menos da minha parte, eu costumo atender muito bem, eu costumo receber o candidato muito bem, porque a gente precisa levar em consideração o momento psicológico dele naquele momento. Ele está passando por uma pressão psicológica, então é muito comum dele ter nervosismo, né? E esperar do instrutor, né? Querer conhecer muito mais do instrutor para ele poder ter sucesso no teste dele, né? Ele chega muito nervoso, ele chega muito ansioso para poder fazer o teste. E se o instrutor deixa o candidato nesse momento mais nervoso, né? Ele acaba piorando mais a situação, ele acaba não tendo o resultado tão esperado, né? E às vezes é uma ótima mão de obra, um ótimo profissional. Então, o fator comportamental é uma coisa que leva muito, que a gente leva muito em consideração, né? Não que a parte técnica ela não seja importante, né? Mas o fator comportamental é o que a gente costuma avaliar bastante.
dentro da Legal. empresa. Assim como existe em cada empresa, né, a avaliação de perfil, eu costumo admirar bastante pessoas que têm o perfil, inclusive, que vêm do rodoviário, que vêm do turismo, né? A gente costuma ter aí uma positividade muito grande para esse pessoal, porque são pessoas que sempre acabam se destacando, vamos dizer assim, né, entre os demais. A gente vê diversos tipos de situações aí diante de uma aplicação de um teste, né? A gente sente Tem o coisas que perfil, às né, vezes, Nivaldo? tem A coisas que às vezes experiência ao longo dos anos. Você sim, sente que o tem cara tem coisas que perfil. só pela apresentação pessoal dele, pela postura dele, pela forma de conversar. Tem gente que gosta de ficar parando para bater papo, querer conhecer a sua vida pessoal, né? Coisas que não são relevantes naquele momento. Tenta se distrair de alguma forma, tenta buscar informação sobre a gente e tal. Quer se tornar mais próximo da gente, né? E não sei se é para aliviar o nervosismo ou simplesmente para poder conseguir convencer o instrutor, né, dele ter um resultado positivo, né? Mas a Então, gente sabe ter técnicas, exercitar técnicas que não vai ser deselegante, nem mal educado, mas ele vai entender sim. que aquele momento não é o momento oportuno para discorrer determinados assuntos, né? Ali é uma Sim. empresa, ali é um candidato. Agora, de contrapartida, como diz nosso grande amigo, o comandante Adilson Matos, né, que é um papa, enciclopédia, é o grande baluarte do transporte rodoviário, como ser humano, uma pessoa excepcional. Ele sempre fala assim: eu sou contra instrutor que toca o terror. Ele usa esse termo, né? Acho até engraçado, né? Porque tem instrutor que ele acha que ele é o cara, né? Então ele vai, assim, aprovar quem ele gosta, quem ele quer. Eu sei que hoje em dia, esses instrutores já não estão mais no mercado. A maioria já não está mais no mercado. Era antiga, né? Pode ser que Ainda até tem ainda, tenha viu? ainda. Tem. Existe É, bastante. Existe é. bastante. E Então, como você está aí na capital, você tem mais contato do que eu que estou aqui no interior. Mas eu digo o seguinte: ainda tem bastante. esse tipo de gente, esse tipo de profissional, aliás, eu acho que não é profissional, porque você ter critério de responsabilidade e aprovar um candidato por competência, por know-how, por postura, enfim, por ter feito todos os tópicos ali exigidos do exame, porque a gente deve falar, Nivaldo, a gente tem que entender o seguinte, né? A gente tem que passar para eles, não sei se você concorda comigo, a gente está aqui para debater. Uhum. Hoje, eu sei que você é instrutor especializado, não sei, você é formado você é examinador também ou não? Não sou examinador, nem diretor Tá, geral, nem de não, tudo ensino, bem. só instrutor de trânsito, Tá, mas não? eu sou desde o início, lá atrás, quando eu fiz instrutor, eu já Aham. fiz examinador. Eu falo assim, sabe por que eu Certo. estou falando isso? Porque quando nós estamos na função de instrutor de treinamento de uma empresa de ônibus, no admissional, nós temos que ter uma postura de avaliador, examinador. Sim. Sim, Não vou sim. dizer que aquele examinador do Detran, que tocou terror em você ou em mim, que ali tinha aquele pessoal daquela época, lá da Aham. Não, segurança eu passei pública, por isso. há 30 anos. Não, até Na quando eu falo habilitação. examinador, eu falo. Eu Aham. bato esse papo. Na sala de aula, antes de iniciar para o carro, eu falo, Aham. pessoal, eu não vou. Quem vai ser reprovado aqui, no caso, quem for reprovado, não é o Eduardo Febraio, não é o instrutor da empresa. É vocês que vão fazer o exame. Eu jamais vou deixar vocês desestabilizados emocionalmente, nervoso. Pelo contrário, eu vou avaliar. Posteriormente, quem for aprovado, aí sim nós iremos fazer, né, a integração e o. Parou aí, seu? Acho que pelo Fábio, o Nivaldo, acho que caiu a conexão. Mas não tem problema, Nivaldo. Se cair, eu vou te convidar novamente. Parou sua imagem. Pronto. Voltou? Voltou normal aqui. Voltou? Deixa eu. Ó, o Wi-Fi aí, se você tiver com. Às vezes. Não, Você tá agora usando é. Wi-Fi? Você põe o Aqui tá 4G bombado também? aqui. Tá bombando Ah, aqui. então tá bom. Tá Então, sobrando. tranquilo. Então, só para Eu... passar a palavra para você, só vou fechar Aham. essa pauta aí, é que é o Aham. seguinte, por exemplo, o candidato, né, hoje em dia, aí na Bahia tem uma estrutura, já tem alguns anos o treinamento funcionando, Sim. RH, sincronismo aí, né, essa Uhum. potência. Sim, Mas no sim. último grupo que eu trabalhei, está iniciando. Então você imaginou quanta coisa que eu tive que trazer, algumas eram aprovadas, outras não, sabe?
Coisas assim que para vocês, vocês vão até, nem vou mencionar aqui. Então, quer dizer, o camarada ia fazer o teste, mas ele não tinha eu ia pegar lá a CNH dele, é de outro estado, e você percebia que ali, você puxava o prontuário falsa, enfim, você não poderia falar isso para ele. Então, o Tem que curso ter lá em ética, cima, né? aí eles queriam que você entendeu? Eu falo, não, se Aham, tiver tudo prontinho aqui, documento preto no branco, tudo ok, aham. aí vai fazer o teste. Você está entendendo? Então, Sim, sim. você está numa garagem lá que o pessoal você percebe que é do fretamento, é um pessoal mais humilde, mais simples. Você Aham. percebe que aquele pessoal, pelas fotos, você começa a não julgar, não é para julgamento. De certa forma mas não é com maldade. Você percebe que aquele pessoal está com fome, cara. Então você vai lá, compra uns pãozinhos, um cafezinho lá, pede para servir. Quando ele vai fazer o teste, não dá para fazer todas as vezes. Mas algumas vezes eu acertei fazer isso e foi bacana. O cara falou que foi aprovado depois, ele falou para mim, pô, aquele dia. Então ele relatou para mim aquilo. Então você dá para ser humano, mas sem deixar de ser profissional. Porque às vezes numa live você fala isso, a pessoa interpreta totalmente errado, né? Então deixar Sim, bem claro, sim. profissionalismo sempre. Porque se você for aprovar um candidato que não está preparado, no caso meu aqui, que era complicado, fretamento, pessoal de usina, não é igual aí Sim, do sim. São Paulo, que já trabalhou em outras empresas de Urbano. ônibus, que tem um know-how, Aham. né, do urbano. Então você tem que, às vezes, fazer o papel de instrutor mesmo, na avaliação. Foi difícil eu também entender isso, porque eu vim de outras empresas maiores, né, que já tinha toda. Sim. E você tinha vários profissionais na época, pelo menos na minha época lá, de alto gabarito do rodoviário, então era uma peneira, né? E aqui na última que eu trabalhei, a demanda não era tão. Você tinha que fazer do limão a limonada, entendeu? Sim, sim, sim. Isso vai Não no muito de rodoviário. acordo. Sim. Isso vai muito de acordo com uma demanda, né, que você precisa, né? Exatamente. Tem Então, coisas que são prioridades diante de um teste de volante. São prioridade. Você não pode abrir mão de forma alguma. roupa, por Mas exemplo, se você vestir, né, para uma coloca, malha, tem que você vir calçado coloca apertado, camisa, né, barbeado, postura. só de bater o olho você já avalia um perfil de maneira positiva, né? Você já tem aquele perfil já avaliado de maneira positiva. Não que você não vá dar oportunidade para os demais. Você dê a oportunidade para os demais, mas a gente sabe que faz a diferença. Sem Quando um dúvida. cara chega no horário, por exemplo, candidato que chega atrasado, né? De repente, se você consegue fazer o atendimento enquanto você está com os demais, né? Mas mesmo assim já mostra uma falta de comprometimento, né? De uma certa forma, né? Porque se você vai numa empresa para participar de um teste, né? Precisa ter a responsabilidade de chegar pelo menos antecipado, né? O que a empresa vai pensar de você diante de um teste já chegando atrasado? Então acaba tendo uma avaliação negativa, né? Exatamente. Mas existem algumas prioridades: postura, apresentação pessoal, Barba né? feita, E sapato limpo, engraxado. aí fica um recado para o pessoal que às vezes vai fazer teste achando que empresa de ônibus faz uma avaliação igual a uma empresa de transporte de carga, que é Caminhão. diferente. O Bem caminhão é diferente. diferente. Às vezes o Carga cara vai bem. de boné. Tem cara que às vezes vai de tênis. Tem pessoas às vezes que vai barbudo, né? Para você poder trabalhar com pessoas, a avaliação de perfil é completamente diferente. Você vai lidar com o público, né? Você vai ser o cartão de visita da empresa. Então, você precisa trazer uma imagem de uma certa forma positiva, né, para a empresa. Para ela Sim. poder te convencer, né? Não só pelos olhos, mas pela técnica também, né? O Exatamente. tratamento, no momento de você recepcionar, de você tratar do candidato, eu até agradeço, porque para a gente acaba sendo uma oportunidade de você poder Divulgar, né? divulgar, né? Eu agradeço a presença de todos eles, porque eu acho que é importante só o fato dele ter comparecido, né? A empresa já foi algo bom Claro. para a gente, principalmente, né? Não, Mas eu e coloco que todo mundo numa detalhe. sala, eu ofereço água, você precisa quebrar aquele gelo, né? Claro. Chegando a pessoa, quebrar aquele gelo, né? Falou, tem alguém nervoso aí e tal, aí o pessoal já começa, né? Tem corintiano dentro da sala, tem palmeirense, então É. você já quebra aquele gelo, né? Já para quebrar um pouco do nervosismo da pessoa e não deixar de ser profissional também,
né? Deixa a pessoa se sentir à vontade. Se oferece um café, tem gente que não quer nem tomar o café para não, não desandar mais ainda, né? Por conta do nervosismo, né? Então, tem gente que vai no banheiro a cada 5 minutos. Peça a documentação, faço lá há uma avaliação no próprio documento da pessoa. Você faz uma avaliação no candidato, assim, de perfil, né? Vamos fazer assim, quer dizer, vamos fazer um bate-bola, você vai para ficar, o pessoal entender melhor. Quer ver? O que você está falando está correto, mas só para. Porque às vezes, se você lembrar de alguma coisa que eu deixei de falar, você acrescenta. E se você deixou, eu acrescento. Só para deixar, depois quem for ver a live depois, vai ficar parando e vai até anotar. Beleza. Porque tem profissional que é bem, assim, ele quer caprichar, né? Tem muita gente motivada que está nos assistindo. Por exemplo, você vai pegar a CNH, ele esqueceu o óculos, tá lá. Lente corretiva, aquela letrinha A lá, que é o código, né? Então, quer dizer, se ele está sem o óculos, ele não vai poder fazer o exame. Não faz. Né? Não faz. Então, não faz. Obviamente, nem vou falar se ele tem categoria C e B, obviamente que ele não vai estar lá também. Ele não vai nem no processo seletivo, nem para a gente eles passam. Claro, nem vai chegar até lá. Então, quer dizer, ele dispensa falar. Então, categoria D, qual o pré-requisito da última carteira profissional? Qual a exigência da Sambaíba hoje? Qual o mínimo de tempo de carteira profissional que tem que ter hoje? Para poder fazer o teste. Esse tipo de avaliação a gente não faz avaliação de carteira. Cheguei a fazer numa outra empresa, mas na Sambaíba não somos nós que fazemos a triagem. Existe um departamento específico para isso. Eles passam simplesmente para você poder fazer o teste na pessoa, né, para saber se foi positivo ou não. Mas o que eu faço é uma entrevista técnica. Já está tudo pronto, é melhor, né? Já tem outro departamento que cuida disso. Sim. Eu cheguei a fazer em outra empresa, que eu trabalhei como instrutor durante 5 anos. Que antes não era assim, né? Antes não era assim, você sabe, né? Então, eu cheguei a fazer na outra empresa. Fazer avaliação de carteira. A empresa, ela pedia pelo menos 2 anos de experiência como motorista. Aí você tinha que fazer uma entrevista técnica para saber qual era o tipo de veículo que ele conduzia. Fala que é veículo pesado caminhão, na verdade era um HR, né? Eram caminhões menores, com categoria B de bola você consegue, né? Você pode conduzir, você tem autorização para conduzir, mas a gente fazia essa triagem de carteiras, né? A gente cheguei a fazer por 5 anos. Agora, hoje na Sambaíba a gente não faz. A gente só faz o teste mesmo em si, né? E a gente faz teste para todos os tipos de pessoas que vão conduzir o carro na empresa. Desde o candidato quando está entrando para a vaga de manobrista, desde o candidato que está entrando para a vaga de motorista, categoria D, categoria E. São testes diferentes, né? Se for categoria D, para categoria E, eles fazem tudo juntos, né? Uma avaliação com veículo na rua, com um veículo de motor traseiro na rua. Se for categoria E, passou na primeira fase, aí vai para a segunda fase e faz um teste com articulado dentro da garagem. A gente monta uma baliza, né? Cones lá, as balizas, né? Um articulado de 23 metros. Com um articulado de 23 metros, a gente monta o sistema de baliza. Né? Só tem esse tipo de carro hoje na Sambaíba? Articulado? Só articulado? É só? Não. Nós temos básico, né? Motor dianteiro, OF 1721. Motor traseiro, nós temos ele. Tem bastante ainda. Tem bastante. Hoje a Sambaíba tem em torno aí de 1.300 carros, né? Para atender todas as linhas aí. Articulado nós temos em torno aí de 153 aí de 23 metros. Mas hoje a Sambaíba, com pré-requisito, é só categoria E mesmo? Ou admite D ainda? Não. Pelo menos do último teste que nós fizemos aí foi para a categoria E. Foi na época da pandemia, mas antes disso, categoria D e E. Ambos. Quer dizer, o profissional que tem a D, obviamente ele vai trabalhar só com os carros da D, né? Só com carro convencional. Convencional. Ok. Não, eu estou perguntando tudo isso. É efeito de curiosidade também, porque eu estou há quantos anos fora da Sambaíba? Na época era só 17, 21, 16, 20, 13, 18. Cara, quando eu trabalhei na Sambaíba, ainda tinha Vitória. Na linha do Damasceno. 13, 18. Tinha Vitória. Tinha Barra 6, tinha lá o 17, 21, os
15, 17, né? Aqueles do Lapa lá, aqueles motores de 4 pontos. 14 e 17. 14 e 17. Isso. Era um Exatamente. carro mais curtinho. É. O 1721 que você trabalhava era um motor OM 366. Motor de 6 cilindros em linha. Exatamente. Motor bomba injetora. Só que eu... Não, mas já tinha os eletrônicos já. Eletrônico era o 1417, 1722 chegou depois. Tinha 1722, já tinha chegado alguns. 1722. Aqueles lá foram os últimos bomba injetora. Bomba injetora foi o 1721. Né? 1721. Foi os últimos, né? Foram os últimos. O último que nós tínhamos, ele estava no socorro da empresa, né? Socorro de manutenção. Era o carro de manutenção, não tem mais não. Já se Mas o 1417 foi uma grande sacada na época. Era assim, o pessoal, muita gente saiu fora. Foi igual lá atrás. Assim, não teve que sair da linha. Teve pessoas que não se adequaram na linha na época. Senhores aposentados, profissionais. Ah, tá. Gerenciamento eletrônico. Motor com gerenciamento eletrônico. Não deu conta, não deu conta. Estava acostumado a sair em segunda marcha, queimar a embreagem, com a mão na alavanca. Mas aí era instalação do anjo da guarda, você está dizendo, né? Exatamente. Não dava conta, trocava a marcha. Ali foi engraçado. Ele tinha um sistema de anjo da guarda que inibia mesmo, né? Hoje nem tanto. Não chega a inibir tanto, a telemetria não inibe, ela não interfere. Mas o pessoal já profissional está mais qualificado. Ó. Vamos dar exemplo aqui para a galera aí que está nos assistindo. Você ministra curso especializado já desde 2011, há um bom tempo. Observe que naquela época, foi um pouquinho antes, mas assim, quase na mesma época a gente também, né? Não vem que esse papo querer falar que eu tenho 20 anos mais velho que você e você é jovem ou não, né? Corta essa, tá? Ali na década de 70 ali, né? É na década de 70 ali. Eu tô ali na década de 70. Então, mas a verdade é o seguinte, você não percebeu o público-alvo nosso lá do início, com o público-alvo dos 4, 5 anos para cá, 2014, 15, é um pessoal mais, vamos dizer assim, com mais informações, né? Existe um pessoal, sabe, mais conectado com a internet, grupo de WhatsApp, profissionais que pesquisam um pouco mais. É claro, não vou dizer todos, né? Claro que não, ainda não, né? Tem muitos profissionais aí que precisa evoluir muito ainda no interesse, na vontade, e de pesquisar, e de correr atrás. Mas você nota que deu uma melhorada em sala de aula, que você percebeu que o pessoal não entendia muitas coisas que hoje, mesmo você fazendo um linguajar, transmitindo um linguajar simples, sem voltar termos técnicos, mas você observa que o pessoal daquela época tinha dificuldade em sala de aula. Hoje ainda existem essas pessoas, é claro, mas as pessoas estão mais habituadas, porque nas empresas que elas trabalham, existe mais treinamento. Então, no caso, você na Sambaíba, os seus profissionais são pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, não é verdade? Bom, o pessoal tem participado bastante. Graças a Deus tem participado bastante. O que eu percebo, não tirando mérito de uns, mas pessoal que se envolve, que participa do treinamento de formação, é um pessoal que tem um interesse melhor, né? Em buscar informação, a gente sempre cobra bastante. É uma pessoa que acaba ficando muito tempo com a gente, né? Então é uma pessoa que acaba ficando mais antenada mesmo, né? É o que eu percebo. Não tirando o mérito dos outros, tem muitos que conhecem bastante, né? Conhecem principalmente tecnologias um pouco mais antigas, né? Mas isso tem melhorado bastante. A gente tem feito um trabalho aí de informação que tem ajudado bastante, né? Graças a Deus. Mas tem muita gente desinteressada também, viu, Feber? Infelizmente, claro. Tem pessoas que identificam o carro pela carroceria, né? Para você ter ideia. Se torna um hábito mais fácil. Se você pegar dois carros que têm a mesma carroceria, às vezes a pessoa não consegue diferenciar, né? Não. Porque conhecem bem a carroceria, mas o chassi, por exemplo, já acaba não conseguindo ter uma informação legal, entendeu? Sabe distinguir e a gente costuma que é Mercedes, Volvo, né? Vê pelo adesivo, né, e tal, mas se você colocar duas carrocerias, aí, né, é difícil distinguir, né? Identifica muito por carroceria. Mas tem muita gente que já tem melhorado bastante.
O Fábio tá fazendo uma pergunta. Nivaldo, Eu tô vendo aqui. como eu faço para participar do teste da Bahia? Primeiro, Fábio, pega um ônibus e vai para São Paulo. Começa Chega por lá aí. toda semana na porta da garagem, né? Olha lá. Olha lá, o Flavinho já. O Flavinho gosta de pouquinho. Eu falei para ele que ele vai ser muito bem-vindo e muito bem recebido, né? Mas a gente vai precisar abrir o processo seletivo aí, com certeza. Só pelo perfil dele, só por ele ser uma pessoa com o perfil do rodoviário já vai ajudar bastante. Tá vendo? Tá vendo, Fábio? Já é um ponto positivo. Deixa eu parar um pouquinho com a live. Parar não, né? Uhum. Prestigiar os nossos amigos aí pra gente volta de novo. O papo tá muito bom. O pessoal tá gostando, tá entrando bastante gente. Edelson Inácio daí? O Edelson daí? Albuquerque. Edelson. O Marlon Godinho, o Marlon é de Curitiba. Ele tem a MGS, uma empresa lá de treinamento. O Edson Inácio é aluno meu. Trabalhou comigo numa outra empresa. Foi aluno também do CFC. O Edson Inácio. Mora aqui próximo de casa. Aqui. Amigão meu. Amigão. Obrigado, viu, Edson, por estar nos prestigiando. Tem também o Marlon Godinho de Curitiba, como eu te falei, ele é proprietário da MGS lá, treinamento. É um cara que está desenvolvendo um belíssimo trabalho lá, caminhão de cano, usina, enfim, bitrem, o cara manja. Ele não é instrutor de gabinete, não, é igual você. Ele vai a campo, ele trabalha com a ciência econômica, é um grande profissional. Cara jovem, Emerson de Souza também é do turismo, foi amigão meu também de uma outra empresa, fez curso também com a gente. O diferencial que nós tínhamos é que nós fazíamos o treinamento do candidato e depois nós fazíamos a formação dele no curso de transporte coletivo. Então ele acabava pegando uma bagagem teórica e a bagagem prática. A própria atualização eles faziam com a gente também, né? Era muito legal. Aí isso acabou se perdendo, porque eu saí da outra empresa, mas a amizade ainda continua, né? Firme e forte. Claro. Graças a Deus. Tem amizade que cada vez mais. Perpetua, né, Nivaldo? Tem amizade que fica. É um ótimo profissional. Hoje ele está no turismo, inclusive. Um ótimo profissional. Quando eu estava no mercado, a gente fez teste junto em outra empresa também. Cara, muito gente boa. Sempre está com a gente aqui, não perde uma live, viu? Obrigado. Emerson de Souza. Valeu mesmo, irmão. Emerson de Souza. Isso. O Márcio Teixeira aí também, boa noite. Muito obrigado, Márcio. Roberval Bispos, aprendi muito com o Nivaldo, mestre. Foi aluno meu da formação. Diego Ricardo, candidato da Sambaíba também, trabalha hoje com a gente lá. Motorista de articulado, 23 metros. Poxa, o cara é fera, hein? O Ivan Marques está aí, o Biratã Borges. Ivan, aluno da formação também. Agora esse Flávio eu não sei quem é não, viu? O Flavinho? O Flavinho esse Flávio eu não sei quem é. Tá percebendo o que ele tá fazendo, né? Alfa, não, ele tá incendiando. Ele tá incendiando. Ele tá incendiando. Tá chamando a gente de dinossauro. Você entendeu, né? Dino, né? Ele tá chamando a gente de OM 366. Eu sei qual que é dele. Rapaz, esse homem passa o dia inteiro postando foto de ônibus antigo pra mim. Não aguento mais, a memória do meu celular já não aguenta mais já. Eu vou, quando encontrar com vocês aí, eu vou chamar o Arnaldo no canto, o Arnaldo das antigas, não é? Não, o Arnaldo ali gosta de um fenemê, viu? Não tem nenhum carrinho daqueles lá pra mim debulhar. Você pode falar mal dele, mas não fala mal de um fenemê ou de um 1113 pra ele. Ei, não sobrou nenhum da frota antiga aí? Vendeu tudo? Não tem nenhuma oficina, nenhum, sobrou nenhum de câmbio? Tudo automático, não tem nenhum lá. Não, tem. Dianteiro é tudo cambiado, tem motor traseiro também. Motor traseiro cambiado, motor dianteiro, automático, só motor traseiro e o articulado, né? De 18 e de 23 metros. Todos eles. Eu não quero ficar retrocedendo, ficar aqueles caras saudosistas também, que fica chato, mas que eu gosto da modernidade, tecnologia embarcada, e a gente tem que acompanhar e evoluir. Mas que eu tenho, às vezes, uma saudade de... cambiar? Bem gostoso, né? Porra! Gente boa. É bom. Mas tudo bem. Vida que segue, né? Já foi, né? Mas tudo bem. Vida que segue. É. Será sempre bem-vindo, viu?
Oh, obrigado. Eu era para ter ido. A pandemia, o Nivaldo, que nos Vai nos fazer uma impediu, né? visita lá. Sim, sim. Eu adiei, mas com certeza, em breve nós estamos vacinados aí, mesmo que continuar andando de máscara, mas a gente vai sim, com certeza, fazer um... Professor Walk, Ó, forte abraço, viu? tem muita gente. Quem que tá aí? Professor Valquimar. Ah, o Valquimar, grande Até amigo, Senado. Senado. Isso. Forte abraço, Valquimar. Mestre, Celita Lima do Ceará, não perde uma live. Tá aqui Adriana Maciel. Adriano Maciel, né? Deixa eu ver. Não, Adriano Maciel. O Rodrigo Barbosa tá aí também, instrutor. O Flávio Araújo, não conheço. Ivan Marques. Damião Dias, meu amigo aí, o violeiro, grande profissional. O Alessio Júnior, de Marília, grande instrutor de especializados aí, fera, amigo meu. Enfim, Emerson Souza tá aí, né? Agora eu sei quem é o Emerson Souza, eu conheço ele, amigo meu, no Face. Ele trabalha na AS Transportes. Vamos lá. Vamos lá, porque a gente também, felizmente é muita gente, né? Então, perdão se não dá para falar todos os nomes. Bom, boa noite, Coronel Ordeli Saavedra. Está dizendo aqui, boa noite, amigos, direto de Porto Alegre. Obrigado pelo prestígio da sua audiência, Coronel. Satisfação tê-lo aqui conosco. Muito obrado, viu? Me sinto honrado, Coronel Ordeli Saavedra. A gente acompanha muito o trabalho de vocês aí. Ó. Aqui, inclusive, aproveitar aqui e fazer o merchan aqui, né, Coronel? Eu recomendo a obra do Coronel Ordeli aqui, ó. É muito bom. O instrutor, até o próprio motorista de ônibus tem uma obra dessa, vai ajudar muito. Então, suporte técnico aí, muito bom, tá? Coronel aqui, ó. Código de Trânsito Brasileiro, com comentários especiais para concursos. Excelente. Ordeli Saavedra Gomes. Aí depois o Coronel vai passar aí na live como que vai poder adquirir aí o site, aí, enfim. E outra fera aqui, nosso amigo de Espírito Santo. Josimar Amaral. Direto do Espírito Santo, não é isso que ele está? Não, ele tá de Porto Alegre também, ele foi hoje, é verdade. Então, os dois hoje aí, as duas feras do trânsito, aí, os nossos amigos, referência em trânsito do Brasil, Josimar Amaral e Coronel. E grandes amigos, nós temos a honra de ser nossos amigos. Bom, deixa eu mandar um abraço para um amigo aqui, ô Febrai. Instrutor de trânsito, Anderson Arthur, aí, ó, também trabalhou com a gente lá na Sambaíba. Passou uma temporada lá com a gente lá. E hoje ele está trabalhando numa empresa de São Paulo também, na Alibus. Né? Diretamente de Itacoaxetuba, esse Anderson Arthur. Itaquá? Forte abraço. Anderson diretamente Arthur, de Itacoaxetuba. Obrigado, gente. Obrigado a todos os amigos e amigas que eu falei, que eu não falei. Não é por maldade, nós temos que dar sequência na live, senão o pessoal vai ficar só achando que a nossa live é igual o compadre. Falou, abraço, tchau. Né, Nivaldo? Vamos lá. O pessoal está querendo ouvir aqui. Bom, Nivaldo, o instrutor, como nós falamos, ele tem que ter critério, responsabilidade, ser ético, ser profissional. Sim. Você sabe disso, o Flávio sabe, todos que estão nos assistindo sabem disso, né? Irineu Barbosa, um forte abraço, meu irmão. Também trabalhou com o professor Carlos, instrutor das antigas. Né? Ó, o Coronel já passou o e-mail dele aí, certinho. E o Emerson está dizendo, Nivaldo poderia explicar quais as diferenças para dirigir o carro de 23 metros? Já vamos falar disso daqui a pouco. Se o Nivaldo quiser, claro. Não, a gente fala do que quiser, que a gente fala. Nivaldo, a gente trabalha as normas gerais de circulação e conduta no teste prático, né? Daí o pessoal, o que é? Antes da 29, nós vamos aplicar o artigo 28, né? Porque se você não aplicar o 28, como que fica, né? Porque o condutor, ele deve ter o quê? Ele deve ter o quê, pessoal? Quem está fazendo o teste? O instrutor, vocês têm que exercitar empatia no lugar do instrutor. Entenda o que eu vou falar, por favor, não entenda mal. O artigo 28, o condutor deve ter o ato, né, no momento do seu domínio da direção. Então, do seu veículo, dirigindo com atenção, cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Quer dizer, artigo 28. Se você pega um ônibus lá com o instrutor Nivaldo, e ele observa, ele avalia criteriosamente como instrutor que você não está aplicando o 28, você está passando nervosismo, medo, inseguro, então, meu amigo, lamentavelmente você não está preparado, apto para fazer aquele exame naquele dia. Então, o nervosismo não devemos deixar tomar conta naquele momento. Ao contrário,
Eu sempre passo na sala de aula, no curso do coletivo, quando falo, ó, vocês têm que tomar um suco de maracujá, não muito, senão vai dar sono, fazer uma boa noite de sono, dormir bem, tomar um banho, se alimentar bem não é comer muito, é você comer uma comida balanceada, enfim, a salada, enfim. Sim. Vai lá, barbeado, tomado banho, como você mesmo mencionou, postura, né, carteira, vai passar lá no RH, no caso, lá na sua empresa diferente. Então, o que acontece? Quando o candidato está naquele momento, o ápice lá do exame do TPM, teste prático motorista, é aquela história, meu amigo, pensamentos positivos e atitudes. Se você está ali, porque você é um profissional. Então, a partir do momento que você está ali, é um profissional e está fazendo um teste, você pode ser aprovado, como você pode ser reprovado. Eu sei que o fator psicológico pega nesse momento, Anivaldo. Nós sabemos, sim, nós já passamos por isso. A vantagem de ter um instrutor como o Nivaldo, como o Flávio, como o Febraio, não nos engrandecendo, não é nada disso, é que antes de nós sermos instrutores, nós fomos motoristas de ônibus. Então, nós sim, entendemos a situação, a dificuldade que ele está passando financeiramente, filhos pequenos, passando necessidade, a família, a esposa, aluguel, enfim. Só que deixa isso lá fora. Eu sei que não é fácil, pessoal, já passei por isso, tá? Eu não estou falando uma coisa, o Nivaldo também. Mas aí que tá, naquele momento, você tem que mostrar o melhor de você. E o Nivaldo, com certeza, é um instrutor que vai transmitir, eu tenho certeza, calma e tranquilidade, como ele acabou de mencionar. Então, essa live é bem didática. É mais eu conversei off com o Nivaldo, a proposta da live é colocar a pauta, explicando as partes técnicas, é claro, não tem como fugir disso, porque hoje em dia o mercado exige um profissional qualificado e capacitado. Na época do meu pai, lá atrás, na década de 70, 60, você sabe que era semi-analfabeto, o pessoal tirava, comprava a CNH, ele entendia de mecânica, muitos entendiam de mecânica, outros não, e o mecânico, o chefe da manutenção, que fazia ou o tráfego, que fazia o teste com ele. E muitos ali nem sabiam dirigir ônibus, ele só ia lá ver se ele só ia avaliar sem critério nenhum, né? É absurdo falar isso em 2020. O chefe de manutenção é que aplicava o teste? Exatamente. Era assim. Nossa. Eu não peguei, tá? Não vamos pensar que eu vi isso. Eu não vivenciei isso. Eu já cheguei no momento que já estava começando a bombar treinamento. Então, o que acontece? Claro, exigia uma carteira profissional, que naquela época era a categoria C. Depois que veio a D. Nossa. Se eu tiver errado, me corrige, coronel Ordeli. Então, pessoal... Será que ele é daquela época também ou não? Não, acho que não. Né? Então, na verdade, é o seguinte, só para compactar a conversa. O Josimar falou aqui a importância do artigo 28. 34. Não, o artigo 28 sim. Você não falava em legislação lá há 30 anos atrás, num teste prático. Aí você está lá no rodoviário, é mais cobrado ainda. A reunida, o instrutor está do lado, te avaliando, de repente... Qual que é a placa que você acabou de passar? Aí dá mais um tempo. Aí vai continuando o teste. Aí ele pergunta a outra placa. E você... Aí o candidato vai querer pegar a rodovia e vai ultrapassar a dupla contínua. Pô. Bom, isso é base, né, Febraio? Isso é base. Tem pessoas... existem vários tipos de candidato, né? E tem candidatos que têm uma qualidade técnica boa, outros nem tanto, né? Qual é o maior problema hoje que o candidato tem diante de uma reprova, né? Vamos dizer assim. E um resultado negativo. Primeiro, é o fato dele se sentir muito nervoso diante daquela situação, né? Por estar passando por uma dificuldade financeira, por estar passando algo na família dele e tal. Então, trazer esse nervosismo junto do teste dele. E quando ele transmite isso, acaba atrapalhando ele na concentração. Dele precisar fazer aquilo que ele precisa fazer. Alguns, às vezes, até tenta fazer com que a gente sinta isso também, para que possa trazer um resultado positivo. Ficar com pena dele. A gente precisa ser profissional. Ele está passando por aquela dificuldade naquele momento, mas vamos pensar que lá na frente ele possa ter uma dificuldade aí, possa causar um acidente, possa ter algo pior na vida dele lá na frente, né? Então, o instrutor ele tem que saber separar muito bem isso. O que eu costumo fazer diante da aplicação de um teste, o Febraio? Coloco todo mundo dentro de uma sala,
bato um papo com eles, ofereço água, ofereço café, deixo eles bem à vontade e explico para eles isso, exatamente para poder deixar eles mais tranquilos, para quebrar aquele negócio de que instrutor é tudo de um jeito só, que o cara é bravo, que o cara é nervoso, o cara dá soco no capô, chute, né? Porque tem instrutor que é assim, a gente sabe que existe esse tipo de instrutor, né? Mas para ele poder te conhecer um pouco também, para se sentir mais à vontade, para ele poder colocar um pouco daquele profissionalismo dele, deixar aquilo ali mais claro, né? Fazer com que ele consiga desempenhar um resultado positivo para ele mesmo. Então a gente procura deixar ele bem à vontade. Eu explico como funciona o teste, mas eu não digo, eu jogo essa pergunta para eles. Eu falo para eles, bom, o que vocês acham que é importante? O que é trazer um trânsito seguro? O que é você ser um profissional que vai transportar pessoas? O que vocês acham que é importante? Aí eles mesmos começam a colocar coisas diante do assunto. Ele começa a falar, respeitar a lei de trânsito. Né? Eu vou apontando e colocando lá na lousa. Precisa atender bem o cliente. Então eles começam a pontuar naquela tempestade de ideias, né? Aí eu falo, então eu não preciso dizer mais nada. Se vocês sabem muito bem o que precisa ser feito, né? Então a gente só precisa colocar isso em prática. Né? E não tem nada de pegadinha, viu, Febrai? Eu coloco eles num circuito, num lugar bem tranquilo mesmo, né? Para não correr o risco de causar um acidente, é óbvio, né? Mas é um circuito onde você tem diversos tipos de situações. Você tem rampa, você tem descida, você tem região de semáforo, tem placa de pare, ou seja, tudo que está envolvendo o trânsito, né? Uma curva, por exemplo, né? E você procura deixar ele o mais à vontade possível, exatamente para que ele possa ter atenção ao que ele está fazendo, né? Já teve caso até desde... Pode falar. Não, fica à vontade. Não, eu ia só já teve... Nos testes que eu fazia aqui no fretamento, na ônibus de usina, sim. Um camarada, um candidato, ele deixou afogar no meio da interseção em nível, cara. Se tivesse vindo a carreta, matava todo mundo. Como que eu vou aprovar um candidato que faz isso? Não, aí não dá. Quer dizer... desrespeitar uma placa de pare. Passar por cima de uma guia, não dá. São situações que... Fica bem claro. E o mais legal... E o mais legal, sabe o que é? É que quando eu faço esse trabalho com eles, no momento de dar o resultado, ele já sabe. Ele já sabe qual vai ser o resultado. Porque ele mesmo consegue enxergar, né, onde estava o problema. Né? Teve caso de ex-funcionário que fez teste comigo e mesmo depois de toda a instrução que você dá, né, todo o bate-papo que você dá para ele, aí ele ainda questiona a gente, fala, mas eu também fui reprovado, né? Ou seja, como se a gente fosse obrigado, né, a aprovar simplesmente porque já tinha sido funcionário da empresa. Está fora do perfil, não é isso que a gente quer ver, não é isso que a gente quer para a empresa, né? Então, é difícil. Né? Então, precisa ter um conjunto da obra, né, Febrai? Precisa existir um bom comportamento, precisa ter ética no momento de fazer, tem que se conter com relação às piadinhas, você está num ambiente formal, então, você quebra um pouco o gelo para deixar a pessoa mais à vontade, mas a gente percebe que às vezes tem colega que extrapola, né? Felizmente. Teve pessoas, Divaldo, você está dizendo, já teve casos assim, não sei se com você, comigo já teve, com meu pai já teve, de camaradas que nós temos um termo que usamos, o cara que é para frente, né? Aquela pessoa que não tem humildade, que é arrogante, e até, vamos dizer assim, ele é um profissional, não vou dizer que ele é um bom profissional, mas ele tem dirigibilidade, ele conhece. Técnica, tem técnica. Ele tem técnica, porém, a falta de humildade, a arrogância e a falta de perfil, de abordagem, é inconveniente, é o excesso. E tem vamos dizer, tá ele e o outro rapaz que é inferior a ele tecnicamente, mas humanamente é superior, assim, é humilde, tem perfil, enfim. Então ali, cara, tá precisando de uma vaga. Aí você pergunta para mim, qual que vai ser admitido, aprovado ali, para a vaga? É humilde. Sim. Porque aquele lá nós vamos trabalhar. Eu costumo dizer que é um diamante, uma pedra bruta, e você lapida aquele diamante. Por quê? Porque uma pessoa, se no teste ele demonstra humildade, e ele demonstra em todo momento que ele tem vontade, que ele quer melhorar, ele até reconhece as limitações dele, é um sério candidato a se aposentar naquela empresa. Ele não vai dar problema. Eu já tive essa experiência, não traz problema, não falta, não perde hora, não se envolve em sinistro de trânsito.
quando você precisar dele, em qualquer momento, ele está sempre à disposição, é proativo. Enfim, é um profissional, qualidade de atendimento ao cliente, ele atende muito bem o cliente. Então, já o outro, passou a experiência, começa a trazer problema. Atestado, falta, sinistro, algum tipo desses, são todos eles, né? Eu costumo dizer... Um abraço aqui para Maria Leni, que fiz live com ela para mim, de Oswaldo Cruz. Ela está dizendo aqui, ó, muito importante fazer esse acolhimento para que o candidato diminua a ansiedade. Exatamente. E está chegando mais pessoas. Irineu Barbosa está dizendo outras coisas aqui que não consigo ler. Enfim, depois eu leio. Ó, o que o Ivan está dizendo aí... Ô, Ivan, lá na empresa a gente conversa, me chama no particular. Não é o momento da gente conversar sobre isso. Pelo amor de Deus. A gente conversa. Está querendo tirar dúvidas de informação da empresa, não é o momento. Depois a gente troca ideia. Tá bom? Forte abraço. O Irineu Barbosa está dizendo o seguinte, ó, o grande profissional, instrutor dos anos 90 lá, ele está dizendo o seguinte, ó, por isso que é legal fazer o uso do pré-teste e pós-testes. Muitas das vezes o candidato tem uma dificuldade em algo que eu acredito, aonde e sempre falta diferenças individuais, aonde o instrutor pode... Eu entendi o que ele está falando. Aí que está, o que nós falamos no início, Irineu. Cada situação é um caso, não dá para generalizar. Às vezes a empresa te autoriza aquele tempo, você está precisando daquela vaga, ele tem que preencher aquela vaga, então você tem tempo, vamos dizer, e às vezes não. Então, quantas vezes eu aprovei um candidato que ele foi bem, mas o outro foi melhor. Mas o perfil daquele candidato, você entende? Então, é complicado você falar numa live que as pessoas vão achar que você aprovou uma pessoa que não tinha condição nenhuma. Não é isso. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Você aprova um candidato que ele tem mais o perfil da empresa. Sim, sim. Mas aquele outro, eu queria ter aprovado, que aquele lá eu tinha, mas a empresa não ia ter tempo. Tinha que ser aquele, entende? Sim, sim, sim. Então, às vezes tem situações até de candidato que conseguem passar, que tem uma facilidade muito grande, mas às vezes não tem... Você percebe que o perfil acaba não sendo legal. Já teve situações de candidato que trabalharam com bioarticulado na Zona Sul, foram fazer teste no articulado e não passaram. Fica muito nervoso na hora de fazer o teste. Acha que a técnica que ele está aplicando, né, ela é a forma correta, né? Então, nem sempre, né? É o grande problema, né, Nivaldo? Dos motoristas de ônibus. Entrar na zona de conforto. Zona de conforto e achar que sabe tudo. Olha, pessoal, o Nivaldo é um profissional de alta performance, o Flávio, os demais estão nos assistindo. Mas, ó, quando você passa do outro lado, você é avaliado. Você não é mais, você deixa de ser o avaliador e passa a ser o avaliado. É claro que a tua experiência, o teu conhecimento vai ajudar, claro. Mas o fator psicológico interfere. Por mais que você tenha know-how no assunto, experiência... A pergunta do Fábio. Fábio Freitas, ó. Melhor candidato com tempo de experiência ou qualificado? Depende. Às vezes o cara tem muito tempo de experiência, mas ele está tão acostumado a trabalhar de uma maneira viciada, né? Achando que vai trazer um resultado positivo, né? E não traz. Eu vou tocar. Agora o cara que tem. Vou falar. Eu vou falar uma polêmica. Você desculpa. Pessoal, nós estamos na era do celular, smartphone, iPhone, internet. Mas, num candidato, numa empresa de ônibus, principalmente quando ele entra na empresa, ficar filmando, não é bacana, né, Flávio? Batendo foto, filmando, né? A gente pede para não fazer. Não faça isso. E agora com a lei, né? A nova lei que está para entrar em vigor agora em agosto, né? A lei de... tem uma lei agora nova aqui que lançou sobre a questão de dados, né? Proteção de dados. LGPD. Fizemos um curso aí recentemente sobre LGPD. Então fala muito sobre isso, a questão de você divulgar dados, né? Informações, imagens, enfim.
Está muito ligado a essa questão também, né? Então precisa tomar bastante cuidado. Porque eu já falei isso em uma live e teve profissionais que eu até nem tenho mais contato na rede social, não quis mais ele. Porque a gente quer ajudar a pessoa a informar com a experiência. Não que eu sei tudo. Eu aprendo com os novos também, como você. Essa troca de experiência tem que ter o princípio da humildade, tem que respeitar, ter empatia. Mas nós temos um certo know-how de poder chegar nesse candidato, essa pessoa, ou às vezes tem um amigo que está iniciando aí, e dar essa dica, mas ele leva para o outro lado, está dizendo que a gente está criticando ele. A crítica não é aquele papo de crítica construtiva, mas a questão que a gente está poupando ele de se envolver numa situação difícil de até perder o emprego, né? Então, se a pessoa tiver essa humildade de entender isso, ela vai perceber que nós estamos querendo orientar ela para um caminho legal. Porque quando você faz a sua vida pessoal fora da empresa, é uma coisa, né? Sim. Suas redes sociais... Bom, só para resumir, então, Febraio, o que é importante, gente, só para deixar claro o que é importante diante de um teste. Primeira coisa é não chegar atrasado. Né? Vai fazer um teste em qualquer lugar, prefira chegar adiantado. Meia hora, 40 minutos, uma hora. Pontualidade. Né? Tente controlar a sua ansiedade, o seu nervosismo, para isso não te atrapalhar na sua atenção no momento de fazer o teste. Às vezes a pessoa fica tão ansiosa, fica tão apreensiva, que ela não lembra o que tem que ser feito, ela não ouve o que o instrutor fala. Um detalhe que eu aplico durante o teste, antes de sair com o carro, eu falo, gente, eu vou ficar aqui no carro, eu costumo deixar eles separados, totalmente fora do carro, só deixo o aluno para ele ficar mais à vontade com o instrutor. Né? Se eu pedir para parar, pisa no freio. Talvez você não esteja enxergando o que eu estou enxergando. Né? Pode estar pegando poste, pode estar passando por cima de alguma coisa, né? Então eu costumo deixar isso bem claro, só pisa no freio. Né? Porque tem gente que às vezes fala, não, tá tranquilo, eu estou vendo. Na verdade está acontecendo do outro lado, ele não está percebendo. Né? Então eu costumo trabalhar bem isso por conta de uma questão de segurança mesmo. Né? O lugar onde eu vou fazer o teste já é bem tranquilo, mas pode correr esse risco. Né? Você tem que colocar ele em situações onde você tem que passar numa rua apertada, numa curva, por exemplo, numa situação de dificuldade maior, né, com todas as situações diferentes uma da outra, mas eu costumo trabalhar bem isso. Não chega atrasado, leva toda a sua documentação, leva o curso de transporte coletivo, lá o certificado, né, leva toda a documentação que você precisa, não vá barbado, não vá de tênis, não vá de roupa rasgada, né? Tem pessoas, às vezes, que vai de camiseta, cara. Vai de camiseta. Isso né? Aí, diante de uma avaliação de perfil, que é a primeira coisa que quem está selecionando faz, né? Não que seja uma discriminação, né? Mas você vai lidar com pessoas, né? Então você precisa estar preparado. Você está com um perfil legalzinho, né? Vai de sapato, não vai de tênis. Tem gente que às vezes não se atenta a isso, né? E a questão da pontualidade. Barba feita, né? Tem que ter uma boa apresentação, não que isso vai influenciar no seu resultado, né? Mas é isso. E procura ficar bastante calmo, bem tranquilo, né? Manter o equilíbrio. A gente sabe que é difícil, né? Manter o equilíbrio emocional naquele momento, mas foca no teste. Foca no que o instrutor está te passando, nas coordenadas que ele está te dando. Né? Controle emocional, né? Sim, para você poder ter o controle da situação, né? Dentro do contexto, dentro do foco que você está mencionando, a Sambaíba, ela exige no teste prático, antes de iniciar ele, cada profissional tem que fazer o checklist ou já está pronto e ela quer perder tempo? Não. Teste não. Teste, quem faz o checklist é o instrutor, né? E a gente só aplica o teste. A gente só aplica o teste mesmo com ele na rua. E você menciona aí. Eu faço uma entrevista técnica. Eu faço uma entrevista técnica para conhecer qual foi o tipo de veículo que ele conduziu, porque isso vai depender da atenção que eu tiver que ter no momento, né, de você estar executando um comando. Então, a atenção minha ela é redobrada quando a pessoa tem menos experiência ou quando ela, principalmente, vem de caminhão. Não discriminando, mas a forma de você conduzir um ônibus é diferente do caminhão, principalmente nas curvas, né? Porque no caminhão, você tá na curva, você tá sentado embaixo do eixo no caminhão ou você está sentado atrás dele. No ônibus você senta na frente do eixo. Então, no momento de você realizar uma curva,
você vai ter que trabalhar sempre em L, jogar frente para depois fazer o esterçamento para você não ter problema com curva. E quem trabalha com caminhão costuma fechar mais cedo. Oi? E sempre existiu isso em teste, né? Vários amigos instrutores sempre falam, né? No dia do teste, você vê um caminhoneiro, o cara em linha linear reto, o cara, né, troca de marcha, o cara é excelente. Quando vai abrir, principalmente numa esquina apertada, o cara ele não abre o suficiente. Acaba tendo dificuldade com curva. Isso é preocupante para a gente, né? Então, eu fico no degrau. Quando eu vou perto da esquina, eu só oriento lá na sala, ó, quem é do caminhão, é igual. A única diferença que muda tudo completamente é na esquina, geometria. Sim, sim. Falo, e outra coisa, carro, intensidade. Prepara a marcha, no caso convencional, prepara a marcha, reduz. Você tem que entrar com as duas mãos no volante, 9,15, e abrir. E sinalizar com a seta também, né, meu amigo? Artigo 29, artigo 93. Sim. Indicado isso é fundamental. Sim, sim. Então, quer dizer, tudo isso vai ser... E outra coisa, Nivaldo, que eu acho que não pode deixar de esquecer, de mencionar no TPM. Além de tudo isso que você mencionou, você vai ficar só aqui, não. Olhar para a gente que está no dia a dia, mas no teste, o instrutor, o motorista tem que entender, o candidato tem que entender que o instrutor quer ver o pescocinho dele virar para o retrovisor direito, para o esquerdo. E a ergonomia, antes de tudo, o posto do cockpit lá é banco, retrovisores e depois, por último, o cinto de segurança. Quer dizer, começa por aí. Tem que fazer na sequência. E no decorrer do percurso, perímetro urbano ou rodovia, olhar constantemente painel, retrovisores interno e externo e lá na frente. Isso daí você tem a atenção dele, né? Aos instrumentos de comando. Aí, ao trânsito. Vamos voltar, artigo 28. Ele tá prestando atenção no semáforo, nos pedestres, nos outros veículos, nas placas na de ferramenta. trânsito. Né? Sebrae, uma coisa que eu costumo colocar bastante. Qual é o cuidado que você tem com a ferramenta? Tem muita gente que às vezes solta o manete de uma maneira, né, absurda, né? Pega simplesmente o manete e plá, né? Como se não tivesse nenhum tipo de cuidado. Já é um sinal de que você é uma pessoa que não tem zelo com a ferramenta de trabalho. O fato de você acelerar demais o carro, né? Joga o giro lá em cima. Tranquilo. Mas já mostra, né? Você não... Eu não costumo chamar a atenção do cara e falar, meu, você não pode fazer isso não. Porque eu estou ali como avaliador, eu só estou prestando atenção no que ele está fazendo. Então você começa a somar os pontos, né? Os resultados. Talvez ele tenha ido bem no teste, né? Mas teve práticas dele que às vezes não... Pô, quando ele se tornar um funcionário da empresa, qual que é o capricho que ele vai ter? Qual é o comprometimento que ele vai ter? Então, a avaliação ela é feita dessa forma. O cara repicar a aceleradora, que nem o Emerson está falando, né? Trocar de marcha, dar tranco no carro, acelerar carro na descida demais. Então, são coisas aí, fatores preponderantes, gente. Precisa trabalhar bem a máquina, precisa cuidar dele. Balança o carro, dá tranco no carro, tira a fina da direita, passa em velocidade em lugar apertado. O instrutor ele não quer ver você andando devagarzinho, mas que você ande com segurança. Que você prepare bem o carro. Que você seja... Sim, é o giro, né? Quantidade de giro suficiente. Né? É saber trabalhar bem com a ferramenta de trabalho. O que o dono de uma empresa quer ver? Qual é o profissional que ele quer ver? O passageiro ele quer ser transportado por quem? Né? Ele precisa se enxergar assim. Aquele cara cauteloso, aquela pessoa que sabe cuidar, que tem os devidos cuidados, né? Que percebe o risco de longe. Né? Então, eu me sinto no lugar de passageiro. Quando eu estou sentado ali observando, eu sou avaliador técnico, mas eu me sinto passageiro. Né? Na maioria das vezes eu fico em pé, por quê? Para sentir o balanço do carro. Então, é tudo isso, cara. Tem uma série de fatores. Quando eu percorri todos os trâmites aí, empresa de ônibus, catraca, manobra, ônibus, motorista, instrutor de CFC, categoria A, B, C, D e E, já ministrei todas as categorias. Então, quando você vai dar aula, ministrar aula, que é bem pouco, né? No categoria C caminhão, na época que eu ministrava, o tipo do exame é diferente do categoria D.
O examinador na lombada, você tem que passar, dependendo da lombada, em segunda com você. Caminhão, carga. O ônibus não, você tem que passar em primeira. Entendeu? Então, alguns aspectos que tem que entender, explicar para ele, ó, você está transportando o expresso de prata, vamos colocar na sua cabeça, na cometa. Tua mãe está lá, tua esposa, tua namorada, você vai estar lá como passageiro no meio do carro. Você está dormindo, é o período noturno. Então, o cliente ele não quer ser interrompido, assustado, só lá, vou acordar. Ele quer uma viagem tranquila, confortável e uma viagem segura. Então, toda essa percepção é de suma importância para o profissional entender que você falou. Postura, roupa, atitude. Num teste você deve conversar o estritamente necessário, o que o instrutor perguntar. Na minha empresa eu acho isso, eu acho aquilo. Me desculpa, pessoal, não faça isso. Chama-se comentários indesejáveis, inconvenientes, que não compete naquele momento conversar sobre isso. Ali você está num teste. Ali uma avaliação. O pior é quando o cara começa a exaltar demais o lugar onde ele trabalhava, tipo, desmerecendo o seu trabalho. Sim. É muito comum de você ver situações dessas. Não, mas quando eu aprendi assim, meu. Faz isso não, pelo amor de Deus. Você já trabalhou lá. Você precisa se adequar às regras aqui. Precisa ter ética, precisa saber lidar com situações desse tipo. Exatamente. A regra da empresa é diferente da 2, da 3. Então, cada um, você deve... Como que é? Você tem que se adequar. O profissional tem que se adequar à empresa e não a empresa se adequar ao profissional. É isso mesmo. É isso? Qual que é o profissional que a empresa quer chegar? Um profissional de alta performance, né? Um profissional padrão. A gente espera isso, né? Como passageiro, principalmente. É 3 em 1, vamos dizer assim, vai. O profissional tem que ter 3 tópicos, assim, ó. Legislação de trânsito, conhecimento não só teórico como prático. Saber identificar as placas, sinalização horizontal, vertical, semafórica, a do agente de trânsito, lá, o apito, tudo mais. O cara tem que entender isso, tem que saber. Mas eu sou motorista, não interessa. Você é profissional, então você tem que entender. Bom, você sabe que, na época, 20 anos atrás, o profissional não sabia o que era uma dupla contínua, qual a função dela. Ou é muito comum. Enfim. É comum. Comum. Bom, aí o que acontece? Só para fechar esse bloco, ele tem que ter conhecimento, colocar na prática em direção defensiva, distância lateral, distância frontal, começar a parar mais cedo, né? Freio não é solavanco, a saída tem que ser leve, né? Na inércia, a freada, a frenagem não pode ser brusca, tem que ser gradativa, parar mais cedo. Ter percepção, que nem o nosso amigo comentou aqui, acabei não falando, mas vamos falar agora, ponto cego. Toma conta, moto, é um veículo ali, você não encobre, abre bem os retrovisores, ergonomia, a importância da ergonomia, lá no começo do teste. Então, compatibilidade de velocidade e marcha. Velocidade, compatibilidade, marcha e velocidade, para fazer a média. Lugar estreito, apertado. Preparação antecipada. Antecipar, preparar para poder entrar para a direita ou para a esquerda. Não entrar fechado de uma vez. Observar a movimentação dos outros carros. Observar a movimentação do pedestre na calçada. Pode estar na iminência de entrar na sua frente. Vai te pegar de surpresa, meter o pé no freio. Eu não posso me dar o luxo de parar um ônibus de qualquer jeito, né? E detalhe, então requer uma atenção muito grande. 9, os maiores são responsáveis pelos menores, né? Está aqui no artigo. Parágrafo 2º. Né? Parágrafo segundo tem que ser usado em toda a pré-avaliação ali no teste e colocar em prática. Falar, vamos cobrar. Não é o instrutor. O instrutor, ele é colaborador da empresa. A empresa contratou o instrutor de diretoria para contratar um instrutor que tenha condições técnicas de avaliação, que seja formado e que coloque na prática toda a parte teórica e prática para o candidato. E a cobrança é ali, dentro das normas gerais de circulação e conduta, que está no capítulo 3 do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Quer dizer, isso daí, para algumas pessoas, Divaldo, fica mistificando, fica... Não, é o mínimo. É o mínimo que você deve esperar de um profissional. Né? Artigo 28. Resumindo, Febraio, você precisa se sentir seguro. Exatamente. Você precisa se sentir seguro.
Tipo assim, ó, se eu deixar esse cara dirigindo, será que eu vou me sentir seguro? Né? Será que o passageiro vai se sentir seguro? Quando você vê a pessoa nervosa demais, tensa, né? Lembra lá do começo? Tensa demais, nervosa, você não sabe qual vai ser a reação, ela deixa de prestar atenção em fatores fundamentais com relação à segurança, ela deixa de ter atenção no que está acontecendo. Né? Ela precisa entender o que está acontecendo no trânsito para ela poder se preparar e trazer segurança. Acaba sendo fundamental. Exatamente. E tem pessoas, às vezes, que fica tão tensa, tão nervosa, tão preocupada, que você pede para colocar o pé no freio e demora para fazer isso. É preocupante. Por isso a entrevista técnica. Você teve experiência com qual tipo de veículo? Né? Isso. Eu já trabalhei em empresa de ônibus. Show de bola. Pelo menos ali eu sei que eu não vou ter problemas primários ligados aí, principalmente à curva. Né? Às vezes sim, né? Você acaba sendo surpreendido, como já teve casos negativos de candidato subir em cima da calçada, trabalhando com articulado em outra empresa. Já aconteceu. Já aconteceu. Não, eu tô tão nervoso que... Motor traseiro, né? Nunca trabalhou com motor traseiro, só trabalhei com motor dianteiro. Que nem o cara tá no seu instrutor da empresa Unidas, vai. Seria mais longa, né? Exatamente. Você está acostumado com rodoviário, você é instrutor. Sim. Abriu a exceção, vai ter oportunidade por urbano. Então você tem que chegar e falar. Claro que ele está com a sua carteira instrutor, ele vai verificar. Então você tem que ser humilde. Nunca trabalhei com motor traseiro, ar-condicionado, porque você tem, na época dos carros mais antigos... Na entrevista técnica, Febra, eu faço esse tipo de questionamento, para poder conhecer, porque o ônibus que eu faço teste é um ônibus de motor traseiro cambiado. Então, eu procuro buscar essa informação para eu poder ter segurança, né? Para eu simplesmente colocar o candidato lá e adquirir um pouco de segurança. Quando eu vejo que está tutibiando demais, opa, peraí, aí você já entra com um alerta, né? Você fala, caramba, eu começo a me sentir inseguro. Né? Aí você começa a somar. Se começar a dar muito tranco no carro, frear, passou por cima de uma guia, tirou fino, eu já peço para parar. Né? Claro. E às vezes até a intensidade de voz, às vezes ela é necessária. Eu acho desnecessário você bater num capuz, chutar ou xingar candidato, porque eu já vi esse tipo de situação. Infelizmente acontece. Mas às vezes a intensidade de voz ela tem que ser um pouco mais alta para a pessoa poder reagir naquele momento, para ela pisar no freio. Né? Porque tem pessoas... E o carro não tem duplo comando, né? Nós tínhamos um carro de treinamento lá que tinha duplo comando, foi criado até pelo seu Maurílio, não sei se você lembra do seu Maurílio, que foi o nosso professor Pardal na Sambaíba. Ele criou um carro de duplo comando, inclusive foi um 1417. Logo depois, quando eu cheguei na empresa, depois esse carro acabou sendo retirado de lá, ele acabou saindo de lá. Mas o carro não tem duplo comando, então você tem que evitar o acidente, tem que evitar acontecer o pior. Né? E a gente acaba tomando esses cuidados, essa cautela. E a entrevista técnica é para isso, para você conhecer melhor o perfil profissional dele e ter segurança ali na e não saindo do foco, mas falando rodoviário, só para deixar bem claro, tudo isso que nós abordamos aqui na live serve para o rodoviário. Porém, acrescenta alguns tópicos a mais. Por exemplo, no rodoviário, você, além de ter experiência em rodovia e tudo mais, que é outro esquema, é outro estilo, né? Mas você tem que ter a parte da postura, da qualidade de atendimento ao cliente. Não que você não tenha no urbano, mas você tem que fazer a apresentação das normas regulamentadoras. NTT é obrigatório o motorista lá abrir a cabine e você está lá como passageiro, você quer apresentar, né? Apresentação, falar do carro, falar do banheiro, do proibido usar, fumar no interior do veículo, do salão, das diretrizes, a né? obrigatoriedade de usar o cinto de segurança, as saídas de emergência caso ocorra alguma coisa, ainda mais deve ter acrescentado mais devido à pandemia, o Covid. E outra coisa interessante tem que falar também, falar, pessoal, é o seguinte, dentro disso que eu acabei de falar, se caso um fiscal entrar no carro, ele vai perguntar, por que você está sem cinto? O motorista não falou? Não falou. Se ele mentir, o outro passageiro lá falou, não, ele falou que é obrigatório. Entendeu? Então, quer dizer, essa é a importância. Tem todas essas peculiaridades, né? E você transmite confiança, credibilidade, representa o cartão de visita da empresa, é o profissional. Então, essa qualidade de atendimento, uniforme limpo, barbeado, crachá no peito, enfim, tudo isso no rodoviário cobra. Agora, no coletivo, qual que é o tipo de cobrança na parte humana, relacionamento interpessoal? É a parte do atendimento, da parada no ponto, com o idoso, com o
deficiente, mobilidade reduzida, e para o passageiro normal, pagante ali, você tem que tratar com cortesia, com respeito, com educação, e sempre exercitando a empatia, né? O motorista que trabalha psicologicamente, ele desenvolve, ele ama o que faz, parte desse princípio. Automaticamente, ele é a mesmo grau de, tecnicamente, operacional, direção defensiva, condução econômica, legislação, o cara é top. E, geralmente, quando ele é top nisso, ele é top também na qualidade de atendimento ao cliente. Porque ele trabalha, aquilo é um trabalho, aquilo é a paixão, o amor. Não tem muitos aí na Começa a gostar. Assim, comprometido, né? Comprometimento, é a palavra. Trabalhar, viu, Nivaldo? Motorista todo mundo é. Agora, condutor de vidas humanas, pessoas que têm responsabilidade, ética, profissionalismo e que chega num ponto de ser profissional de alta performance, é a junção de ser humano, pessoa do bem, comprometido, postura, e é um profissional que opera o veículo de forma... Eu vou usar uma palavra que o Flavinho sempre usa. Você não é um motorista de ônibus, você é um especialista. Quando você tem todas essas características em uma só, claro, você é um especialista. Você é um gestor do veículo. Gestor, né? Exatamente. Você é um gestor, né, daquelas pessoas que você está transportando naquele momento. Você acaba sendo a pessoa responsável. Então você acaba se tornando a referência, né, no trânsito para outras pessoas. Quando você vê um veículo maior, você se torna a referência. Você serve de exemplo. É o gestor, esse especialista. Esse gestor, ele sabe que o parágrafo 2º do artigo 29 está dizendo que os maiores responsáveis pelos menores, na segurança viária, né? Sempre. Então, sempre. Ele tem isso em mente, não sai. Deixa eu mandar um abraço para uma pessoa aqui, o Febraio. Quero mandar um abraço para o meu amigo pedaleiro, Ângelo Guto, está assistindo a gente aqui, fazendo umas piadinhas aqui, mas eu quero mandar um abração forte para ele aqui, ó. Dizer que eu não esqueci, não. Eu tô meio devagar aqui, mas... Ângelo Guto. A gente chamava ele de macho, lá onde a gente trabalhava lá. Um cara que mora aqui perto da gente, um parceirão meu. Mandar um abraço para ele aqui. É isso aí, ó. O Flavinho tá gostando da live. Ele tá dizendo que nós estamos aí lembrando de vários tópicos aí. Porque assim, depois quando... Ô, pessoal, ó, para quem tá assistindo aí, se estiver gostando, dá um like lá, por gentileza, aí, ó. Vai ajudando a gente aí, por favor, que aí vai motivando a gente cada vez mais a fazer outras lives aí. Quem sabe o Flavinho não tá na próxima também, né? Claro. Inclusive, o Fábio Freitas aí, a gente tá convidando para curtir dar like e se inscrever no canal Infobus do Fábio Freitas, que é motorista rodoviário da cidade do Rio de Janeiro, é do outro estado, grande irmão nosso. Então, pessoal que está nos assistindo, se inscreve no canal Infobus do Fábio Freitas aí, a gente vai ficar muito feliz, viu? Vamos ajudar ele a chegar nos 1000 likes aí, né? E também, por gentileza, quem quer assistir essa live depois, além de estar no Face, vai estar no meu canal do YouTube, Instrutor Eduardo Febraio. Essa live amanhã já vai estar disponibilizada no meu canal do YouTube, tá bom, Nivaldo? Então, pede pro pessoal se inscrever lá, eu vou enviar para você, da outra vez pro Flávio, bombou, hein? Aumentou meus seguidores, eu quero que você me dê essa força. Ó, deixa eu contar um segredo para você. É só você compartilhar. Jair? Ixi, Jair é professor nosso. Nossa, gente boa demais. Aí é referência. Abração, Jair. Foi professor meu lá do Cevat, lá. A gente trocou uma ideia lá no Cevat, lá. Gente boa demais. Excelente profissional. Eu conheço pela rede. Admiro muito o trabalho dele. Forte abraço, Jair. Gente boa. Vou dar um segredo para você. É só você marcar o nome do Flávio Araújo, né? Ele já está montando outro Face, porque já não cabe mais, né? Pessoas, né? E tanta gente que tem lá. Marca o nome do Flavinho lá que você, ó, vai bombar. Pode ter certeza. Está resolvido o problema. Tá vendo, Flavinho? Bom, Nivaldo, se você deixou de falar alguma coisa que talvez eu te interrompi, se me perdoa, porque quando é um tema que a gente gosta tanto, que é um tema que... Não que eu sei mais... A gente se empolga, né? Eu também me sinto assim. Eu te peço perdão publicamente, que eu te interrompi algumas vezes, não era a minha intenção, tá? Me desculpa aí. Não. Mas você tá tudo dá um desconto, porque a gente... Não, aí eu te interrompo outras vezes e aí fica tudo certo. E tá tudo certo, exatamente. Mas você deixou de falar alguma coisa que você
Não, planejando em falar, fica à vontade. é que, na verdade, a gente focou muito essa questão do teste, né? Então, basicamente é isso. Apresentação pessoal, nervosismo, procurar ficar tranquilo, né? Fazer com que documentação é importante, postura é importante, né? Fazer com que o seu nervosismo e a sua ansiedade não atrapalhem no seu desempenho no momento de fazer o teste. Presta bastante atenção na instrução que o professor vai te dar, o que ele precisa. A gente não dá o caminho das pedras. Tem que fazer isso e aquilo, né? A gente simplesmente dá um direcionamento. Ó, o teste vai funcionar desse jeito, o resultado quem tem que dar é você. O instrutor não vai pedir para você colocar uma segunda ou terceira marcha. Quem tem que desempenhar isso é você. O instrutor ele vai avaliar o seu comportamento e saber se está em segurança ou não. Se você está prestando atenção. Talvez ele não esteja olhando diretamente para você para saber se você está prestando atenção numa placa ou não, mas ele está enxergando tudo. Ele está enxergando. Você não está me ouvindo? Eu tô falando. A gente está sempre... Sim, sim. E para saber se está prestando atenção na sinalização. Tem instrutor que às vezes pede para fazer alguma coisa, tem instrutor que não. Eu não costumo dizer o que ele tem que fazer. Eu falo, vira à direita, vira à esquerda, e eu só vou pontuando, né? E tem instrutor que às vezes pede para colocar a marcha, para fazer um determinado comando, outros não, né? Eu só observo a pessoa e peço para poder fazer um determinado caminho, e quando eu vejo que vai correr o risco de bater ou criar coisa do tipo, aí eu intervenho exatamente para não acontecer o pior, né? Se o candidato está indo bem, eu procuro não me estender muito, não. Eu já paro logo, eu percebo que ele fez o circuito ali e foi bem. Quando o candidato teve alguns tropeços leves, eu peço para ele fazer de novo aquilo lá, eu falo, continua, não falo nada, fico quieto. Aí, depende do tipo de falha, né? Uma coisinha leve ali, um negocinho ali, tipo, que a gente consegue perceber que foi um nervosismo. Mas dependendo da situação, eu já também, se eu vejo que vai correr risco, eu já peço educadamente para ele encostar e a gente passa para outro candidato, né? E automaticamente o Emerson está perguntando aqui, Emerson, eu não entendi sua pergunta. Respiração adequada para fazer um bom teste. Respiração, será que é isso mesmo? Existe algum tipo de respiração? Eu não sei, não entendi a pergunta. Não entendi mesmo. Emerson, eu vou falar uma coisa aqui para você. Além de tudo que o Nivaldo falou, dormir bem, se alimentar bem, procurar ter o equilíbrio emocional, se você achar que é viável, sempre uma garrafinha de água, você transportar uma aguinha ali, não tem problema. E uma balinha, acalma, viu, cara? Porque a saliva às vezes fica seca. Você tendo com a balinha, melhora, sabia? Muitas pessoas, tem gente que é adepto do café, outros da água. Agora, a água também, tomar 2 litros de água dá vontade do banheiro, né? Mas você vai umedecer na boca, a água acabar. A respiração, eu entendi a pergunta dele agora. Se acalma a pessoa, sim. Se você tiver uma respiração controlada, vai te ajudar a controlar a ansiedade, é óbvio, né? Você consegue ter mais atenção ao que está sendo dito e aquilo que você precisa fazer quando você está no trajeto, né? Durante o trajeto. Você consegue ter uma percepção melhor. Isso vai melhorar a sua atenção, né? E é isso. E humildade. Humildade, quando tiver dúvida, antes de iniciar o teste, perguntar para o professor, para o instrutor, o que ele acabou de mencionar, o Nivaldo. Olha, eu só tenho experiência com Mercedes, enfim, eu sei que existe uma avaliação técnica antes, né? Mas eu digo assim, no momento da avaliação técnica, ele está te dando a oportunidade de você falar a verdade. Nunca, em momento algum, entrevista de emprego, ou seleção, ou teste, nunca minta. Nunca fala mentira do seu currículo, ou esconde a verdade. Porque isso daí... Acaba sabendo, não tem como... Mentira, não tem como saber. Tem perna curta, então não faça isso. Você não vai conseguir resultado positivo, satisfatório de forma alguma. Então, eu já tive experiência, Febraio. Você vai ter uma abertura no próximo teste, né? Na próxima oportunidade. Você falou a verdade, mas por motivos que você não foi bem no teste, foi reprovado, mas se você teve todos os pontos positivos, só não foi bem no teste, eu tenho certeza que a empresa vai te dar outra oportunidade, não vai? Em outro momento? Sim, vai sim. Né? Agora, eu já tive candidatos que falaram para mim que só tinha tirado a habilitação categoria E, tinha feito o teste com carreta, mas não tinha qualquer tipo de experiência. Passaram no teste.
só pelo controle emocional que a pessoa teve, a segurança que ela apresentou naquele momento. Eu fico com o pé meio atrás quando dá esse tipo de informação. Então, eu costumo ficar bem atento. Mas já passaram comigo, inclusive no teste do articulado, quando eu vou explicar o trajeto, como funciona, eu vou lá e faço uma vez para poder mostrar. Digo quais são os pontos principais, onde precisa se ter a atenção. Tem gente que não consegue dar o L com articulado, trava a sanfona, joga para um lado e para o outro, não consegue. Cara, é uma coisa impressionante. E pessoas, às vezes, que têm experiência já com articulado, até da região lá do Jair, lá onde o Jair trabalha, já trabalhei lá na VIP, lá não sei o que e tal. Então, beleza, o cara vai conseguir passar. Chega lá, às vezes o cara não consegue. Por quê? Isso acontece com um funcionário também que trabalha na Sambaíba. Porque acostuma trabalhar o carro somente de frente, quando vai engatar a ré no carro, às vezes evita de colocar o carro numa situação de manobra e acaba tendo esse tipo de problema. Na própria Sambaíba a gente tem profissionais que trabalham assim, né? E acabam tendo dificuldade. No dia que precisa apresentar um resultado positivo, acaba não conseguindo. Já teve casos da gente ter que dar um resultado negativo, infelizmente. Sim. Você tem um perfil, o Flávio tem outro, eu tenho outro. Às vezes vai ter uma divergência interna. Assim, exemplo, a gente bater papo com a mesa redonda de instrutores. O Jair tem uma postura, o Flávio tem outro, Flávio. Enfim. Arnaldo. É o Flávio. Então, quer dizer, não, o Arnaldo, o Flávio, estou falando todos esses que estão aí na live, né? Uhum. Então, quer dizer, mas no grosso modo, vamos dizer assim, nós temos o mesmo perfil, o mesmo sentido do instrutor, a ética, a responsabilidade é a mesma. Aqui ninguém que é instrutor profissional vai aprovar um candidato que não tem condições, né, mínimas para poder desenvolver. Porque, gente, nós estamos falando de vidas humanas, segurança viária. Então, de suma importância, todos esses tópicos que nós mencionamos tem que casar, tem que dar liga, senão, infelizmente, não tem perfil para poder conduzir um veículo de passageiros, né? Como o mesmo Flávio falou, gestores, né? É um gestor de vidas humanas. Então, imagine, quem que assina ali a avaliação, lá o teste, é o instrutor. Então, vai ficar no arquivo ali, vai ficar. Então, quer dizer, o Flávio, o Nivaldo, o Febrai, o Jair não vai aprovar uma pessoa que não tem condições, que vai se envolver num sinistro, e vai dar um prejuízo de vidas, em primeiro lugar, que vidas não têm preço, e depois um prejuízo econômico, né? Então, tem uma série de fatores. Isso daí é série de fatores. O fator comportamental, às vezes, é o que mais preocupa, viu, Febrai? A questão do fator comportamental. Apesar que eu tenho tido muito pouco problema por conta disso, né? Porque logo na abordagem do primeiro momento, né, eu já deixo bem claro como é que vai funcionar as etapas de teste. Sim. Procuro quebrar um pouco aquele gelo exatamente para poder deixar a pessoa mais calma. Mas a gente pega situações, às vezes, que o cara, mesmo quando foi bem no teste, pelo comportamento que ele teve durante o pré-teste, às vezes você acaba tendo que dar um resultado negativo por conta disso. Porque você sabe que lá na frente não vai dar certo. Porque você já teve experiências, não é só a parte técnica, não. A comportamental também ela é um fator. A comportamental, a empresa vai bater de frente, porque ele vai querer arrumar problema. Passou os 90 dias, ele vai se achar no direito. Não é só técnica. Precisa ser uma boa pessoa também, precisa saber lidar com pessoas. Tem gente que às vezes não consegue, bate muito de frente, às vezes. O problema não é só técnica, né? Você não faz só uma avaliação técnica, não. A maioria das vezes sim, mas às vezes acontece de ter problema técnico. Tem gente que bate de frente com você, né? Discorda do que você está dizendo, questiona a forma como está sendo feito o teste. Por que fez o teste de um jeito com um e não fez com o outro, entendeu? Pô, não vai dar certo. Tá ali, parceiro. A gente não quer mostrar... A gente não quer mostrar ser arrogância naquele momento. Mas a pessoa precisa entender, né, que aquilo ali é de acordo com o perfil que é pedido pela empresa. A gente só está colocando algo ali que esteja pedido de acordo com o perfil da empresa. Tem gente que fica questionando demais. Tem um camarada, né, no carro que ele foi atender o celular 3 vezes. 3 vezes? 3 vezes. Aí na terceira, não, eu perguntei, eu vi ele atendeu, ele desligou. Aí eu fiquei quieto. Na segunda, na terceira, ele estava falando, né? Aí eu pedi pro candidato para fazer o teste do rapaz, né? Precisei reiniciar. Aí eu parei e falei, o senhor está com algum problema? Aconteceu algum problema com a sua família?
minha esposa. Falei, tudo bem, mas aconteceu algo, que nós estamos num teste aqui. Eu avisei lá na sala que não pode atender celular, tem que desligar o celular. Desliga o celular, vai te E eu atrapalhar. perguntei se alguém tinha algum problema, né? Que desligar o celular, todo mundo concordou. Foi ou não foi, pessoal? Então, por gentileza, o senhor desliga o celular. Ou se acontecer alguma coisa, o senhor tem todo o direito de sair do carro. E aí ele pegou, eu vou sair, porque nunca fui tão humilhado, que não sei o que lá. Nossa. Eu sou de usina, e porque não sei o que lá. Eu falei, então, por gentileza, faça esse favor para nós, porque está atrapalhando. Não só o seu teste já rodou, né? Como os dos nossos amigos aí. Então, quer dizer, foram poucas vezes que eu tive esse tipo de situação desagradável, lamentável isso, né? Sim. Mas aí, você também, se você não tomar uma atitude drástica ali, né? Você tem que ser líder ali, né? Você tem que ter domínio da situação, senão vira bagunça. Aí vão comentar que ali o que o professor... Não, vai lá de qualquer jeito que tá tudo certo, ó. Não. Não é bagunçado. Não é bagunçado. Não é bagunçado, não. Então, você tem controle da situação. Isso daí eu achei um absurdo. Foi em 2019 aconteceu um negócio desse. Eu não imaginava que ia acontecer mais isso, sabe? Porque a informação está tão, né? Tão rápido hoje em dia. Então, você fala assim, foi há 20 anos atrás, tudo bem. Não, tudo bem, mas você dá alguns descontos. Embora em qualquer momento da vida, esse tipo de postura é inadmissível, né? É inaceitável. E a pessoa não entende por que está fora do mercado de trabalho, né? Porque ele dá esse problema no teste, ele dá esse problema no curso especializado, na atualização, na formação. Ele já está dando um indício que não vai dar certo. Talvez seja um problema, um indício de que não vai dar certo. E para lidar com pessoas, precisa ter habilidade, né, Febran? Exatamente. Porque você vai lidar diretamente com pessoas, né? Como é que vai ser a questão do seu contato diretamente com o seu superior? Né? Vai saber se ele não vai arrumar uma confusão com o cliente. Né? Como é que vai ser o seu contato, o seu relacionamento interpessoal com o cliente? Exatamente. Então precisa ter equilíbrio emocional. Você precisa né, ter um equilíbrio emocional, porque se trata de um lugar formal, de um trabalho, de uma entrevista, de um um espelho daquilo que você vai fazer no seu dia a dia, né? Então precisa ter equilíbrio, né? Não só durante o teste, mas na sua vida profissional também. Vai fazer muita diferença. Hoje em dia, o mundo ele requer muito isso, precisa muito disso, né? Aquele contato, daquela aproximação. O mercado exige os melhores. Se você não estiver preparado para o mercado, capacitado, qualificado, não só na parte tecnológica, na parte operacional, de mecânica... Não é só saber dirigir. Não. Não é só saber dirigir, não. O fino trato com o cliente, com o passageiro... Se você não tem o fino trato com o instrutor no dia do exame, do teste prático, quem te garante que esse candidato jamais vai ser um profissional do perfil, atender o perfil que a empresa quer. Se ele já está desrespeitando o instrutor, né? Então, no dia, imagina então, o cliente, ele vai mandar para o inferno, cara, né? Não vai demorar muito. Né? Não. Mas, irmão, é isso aí. Fica à vontade, se você já acha que nós já podemos encerrar a live, aí você faça as considerações finais. E se não, fica à vontade. Se você esqueceu de mencionar algum tópico aí, algum tema relevante, importante, todos foram importantes. Mas, de repente, por fator de esquecimento aí, você falou, não, Febra, eu esqueci de mencionar algo importante que eu lembrei agora, fique à vontade. Eu não quero que você saia daqui insatisfeito e enfim. Principalmente quem tiver que passar por algum teste na Sambaíba. Vai passar por um processo de formação de condutores, vai passar por um teste de manobra, vai passar por um teste de manobra para motorista. A gente já traz uma preparação para o cara ser um motorista. Quando a gente vai fazer uma preparação de cobrador para manobrista, a gente praticamente já faz um trabalho já para ele ser um profissional. Ele já adquirindo o hábito positivo para quando ele estiver na operação, ele já ter aquilo com ele já, né? Porque a oportunidade dele poder trabalhar parte técnica e comportamental, o tempo todo ele vai ter quando ele estiver na manobra. Né? Claro. É a oportunidade que ele tem para poder se aperfeiçoar, para ele poder melhorar a condição dele. Tá? E independente de quem seja o instrutor que vai fazer teste com você, o propósito do resultado é sempre o mesmo. Talvez um tenha uma cara mais fechada, o outro seja mais sério, o outro seja mais tranquilo.
né? O outro seja um pouco mais enérgico e tal, mas o propósito sempre vai ser o mesmo, tá? A gente costuma sempre falar a mesma língua. Nós três costumamos falar sempre a mesma língua, tá? Procura ter bastante calma, né? E os critérios que a gente usa são os mesmos também, né? Tudo está ligado à questão de atendimento comportamental e parte técnica, segurança no trânsito, foco de atenção no que está sendo feito, né? Então, costuma prestar bastante atenção na informação que a gente tem para você, né, antes de fazer o teste. Isso vai fazer a diferença de uma maneira muito grande. Você consegue perceber pessoas que são muito dispersas. Às vezes você está falando, a pessoa está olhando para outra coisa, está olhando para uma imagem que está na sala, não está prestando atenção no que você está falando. Aí, quando você pede para fazer o teste, às vezes não lembra o que foi, tá? Então, tenta dispersar para conter o nervosismo. Então, é isso. Acho que a dica é essa. O que o nosso amigo falou, ó, pertinente, ó. Você acabou de falar, o Emerson, dá um crédito para ele só para... Ele está dizendo... Emerson de Souza. Ter foco no que está fazendo, exatamente. Eu costumo dizer assim, de uma forma bem simplista, o fiozinho do cérebro não pode estar desligado, ele tem que estar conectado. Você não pode pensar no passado e nem no futuro, porque você não sabe fazer futuro. A única certeza que você tem que saber é do presente. Aquele presente momento, você está dentro de um ônibus, fazendo um teste prático e sendo avaliado pelo instrutor da empresa. Se você está ali, pessoal, olha, eu vou olhar para o pessoal. Se você está naquele momento ali, é porque você é um profissional. Se você chegou àquele momento, sentar ali, é porque você passou os pré-requisitos do RH. Então, você tem o perfil para poder ser candidato a fazer um teste. Aí, não é o Flávio, o Nivaldo, o Febrae que vai te reprovar. É você que fez o teste errado. Se alguém um dia disse para você que você não seria capaz de ser um profissional, nunca acredite nisso. Eu acredito no seguinte, o ser humano ele é capaz de qualquer coisa. Seja para uma coisa positiva, seja para algo negativo, ele é capaz de qualquer coisa. E ele pode chegar onde ele precisa chegar, mas ele precisa ter foco no que ele está fazendo, ele precisa ter fé, precisa ser perseverante. E não, principalmente, se apegar a quando alguém disser para você que você não consegue fazer aquilo. Porque eu já ouvi muito isso. Você nunca vai ser um profissional. Do jeito que você dirige isso, jamais você vai conseguir dirigir alguma coisa. Jamais eu falaria isso para alguém, porque eu sei que o ser humano é capaz de qualquer coisa. E humildade, né? Sempre. Humildade sempre. Humildade, planejamento e procurar correr atrás. E saber identificar. Eu sei que não é fácil, mas se você conseguir, pessoal, olha, eu sou bom em uma coisa, sou bom, legal, guarda para você, é bom, legal. Mas eu sou ruim ou eu tenho um ponto fraco. Então trabalhe isso em você. Isso é um ponto. Quando você consegue admitir. Coloque o foco na maneira positiva de se chegar lá. Positiva. Exatamente. No caminho, né? Foca no caminho, não no problema, né? Exatamente. Não há problema sem solução. Sempre há luz no final do túnel. E não fala, estou acabado. Não, você vai morrer hoje? Não. Você tem mais vida? Então aproveite e vai estudar, cara. Vai ler o código. Vai entender o que é um ônibus, vai entender o que é legislação de trânsito, o que é direção defensiva, mas não é entender teoricamente. Teoricamente é fácil você ler um livro e decorar. Você tem que entender aqui, ó, entender e fazer, colocar em prática. Aí você vai ver que você vai se tornar um profissional tão bom quanto eu, quanto ele, até melhor. Você vai superar, porque não tem problema. Tem olha que interessante, o Febrae. Se tornou um profissional. Semana passada eu estava com um candidato fazendo um treinamento com articulado com ele, e ele era motorista de convencional. Ele tinha categoria E, que tirou recentemente, ele passou comigo um treinamento particulado, né? E eu até convidei ele para assistir a live. Aí ele, no primeiro dia, ele se sentiu um pouco tenso, né? Porque ele não me conhecia. Ele era funcionário da garagem 3 e eu costumo atuar mais nas outras garagens do que na 3, né? Eu atuo muito pouco na garagem 3. Aí ele ficou um pouco tenso, tal, ele começou a sentir um pouco mais à vontade e tal. Aí no segundo dia, ele pegou e abriu o jogo comigo. Ele falou, olha, eu tive muita dificuldade quando eu fui passar para motorista, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, não, mas agora você já é um profissional e a gente só vai fazer um aperfeiçoamento para você poder conduzir esse tipo de tecnologia aqui. E você está indo muito bem. Aí ele falou assim, bom, eu pesquisei no YouTube, eu passei praticamente a noite toda pesquisando no YouTube como me sair bem, né? Conduzindo um carro de 23 metros. Comecei a buscar informação.
Eu falei, pois continua nesse caminho aí, porque é por aí mesmo que você consegue. Quando você busca aquilo que vai te ajudar, vai fazer toda a diferença. Você não tem que ficar pensando naquilo que vai te fazer mal. Você tem que buscar a solução. Focar lá na solução. E foi um cara que você saiu super bem. Pensa num cara humilde, pensa numa... Ele deve ter mais de 10 anos trabalhando na empresa. Uma humildade que, nossa, ele me surpreendeu. Ele falou, eu fui buscar, eu vi um vídeo assim, do articulado assim, não sei aonde, vi uma, é verdade mesmo assim, funciona desse jeito mesmo. Eu vi tal fulano de tal falando que funciona desse jeito. Eu vi um vídeo seu, inclusive, do Flavinho lá no YouTube lá, vi como é que faz a manobra, para poder entender melhor como é que é manobrar um carro de marcha ré, um articulado. Eu falei, pô, quer dizer, é uma pessoa que foi buscar e teve resultado. Né? Conhecimento. Foi buscar conhecimento. Foi buscar e conhecimento. Antes de buscar o conhecimento, ele demonstrou humildade, né? Então, são duas palavrinhas assim, que fechou com chave de ouro, né? Chave. E obteve o sucesso. Deixa eu mandar um abraço para um amigo meu aqui. Inácio Francisco de Oliveira. Forte abraço. Trabalha hoje na aviação Raposo Tavares. Motorista. Opa! Grande professor. Inácio Francisco de Oliveira. Há muitos anos já, viu? É aluno também de lá do CFC. Fez curso de transporte coletivo com a gente. Gente boa. Temos aqui também a Nira Lima, que é proprietária da ETEC Nira, lá da Exeslau, da Sena, na época, né? Agora não tem mais da Sena, no qual eu ministrei curso com ela também, lá na escola dela. Diego Ricardo está aí, Inácio Francisco está aí, né? Grande abraço, Inácio. Emerson de Souza participando, o Vitor Paulo, o Ivan Marques está aí também. Esse Ivan já causou até umas horas. Kleber Silva, grande amigo instrutor, Marta Santos, Jair Mendes. Ele está dizendo, também penso que se a falha for de segurança e ter que interromper imediatamente, se for técnica, observando o nível da falha, e se não, líder procura um lugar seguro e para. É isso aí. É isso aí, Jair. Muito bem colocada a sua colocação aí. E, enfim, eu quero transmitir um abraço a todos que eu mencionei o nome e a todos que eu não mencionei. E, Flávio, perdão, Nivaldo, você já achou que deve ter falado tudo que você gostaria de falar ou não? Eu só te agradeço mais uma vez pela oportunidade de conversar com você. Foi uma live super agradável. Eu não esperava outra coisa de você, a não ser essa humildade, esse respeito, essa simpatia, esse conhecimento que você tem, que você transfere de uma forma tão gostosa de ouvir, porque você ama pessoas, você ama o que você faz. Esse é o segredo. Juntamente, é claro, com dedicação, com muito esforço, muito trabalho. Muitas horas você passou em claro estudando a sua pós aí e fazendo planejamento aí para as suas aulas. Eu tenho certeza que quando uma pessoa fala, fulano de tal tem um lugar, tem um posto, tem um cargo, mas nunca ninguém fala, olha, ele se esforçou para chegar lá. Então a gente tem que tomar cuidado nesse pré-julgamento. A gente tem que saber entender que tudo tem um momento certo, mas quando as pessoas conseguem algo, é porque ela ralou, trabalhou, estudou e se dedicou e se comprometeu a abrir mão de muitas coisas da vida pessoal para poder chegar lá. Então, vamos respeitar quem tem sucesso, pessoal, porque infelizmente no Brasil as pessoas costumam ter inveja ou falar mal, ao invés de dar a mão com sinceridade, olhar no olho e falar parabéns, você merece sucesso, Deus te abençoe. Está faltando muito essas coisas nas pessoas, viu, Nivaldo? Eu penso assim. Então vamos comemorar o que você tem e vamos agradecer o que você é. O outro é o outro, você é você. Então se valorize, pessoal, se valorize e entenda que tudo tem um momento certo e você vai chegar lá. Deus te abençoe, Nivaldo, muito obrigado. Amém. Sua família, transmita um abraço, foi um imenso prazer. Pessoal, Fábio Freitas, Flávio, Jair, todos os amigos e amigas aí que nos assistiu, muito obrigado. Antes de fechar com o Nivaldo, que eu vou deixar você fazer essas considerações finais ainda, vamos aqui, Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Sempre. Esse é o slogan do Maio Amarelo 2021. Pessoal, antes de terminar, o Nivaldo vai fazer suas considerações finais. Eu daqui me despeço agradecendo ao Nivaldo. Deus te abençoe, você e sua família. Sucesso na sua vida pessoal e profissional. E foi um imenso prazer, Nivaldo. Todo muito meu, obrigado, meu querido. Gratidão. Gratidão. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, uma pessoa que tem um conhecimento vasto aí.
E foi muito legal. É uma coisa muito dinâmica, é uma coisa muito natural. Né? Quando a gente tem uma sinergia legal, uma coisa bacana, isso acaba se tornando mais fácil, né, da gente falar daquilo que a gente gosta, porque o entendimento acaba sendo o mesmo, né, interagindo com o pessoal aqui é uma coisa fantástica. Eu gosto de fazer o que eu faço, amo o que eu faço, de paixão mesmo. Gosto de estar com pessoas, gosto de transmitir informação, gosto de receber, gosto de aprender, né? E eu acho que isso acaba facilitando bastante, né? Queria agradecer demais aí o pessoal da Sambaíba, que tem interagido bastante. Os meus amigos aí que eram da Viação Osasco, trabalhei 15 anos lá. Pessoal que é aluno também, que participou do curso de transporte coletivo, MOP, escolar, emergência, amigo do pedal, né? Convidei todo mundo. Eu coloquei uma lista aqui de 250 pessoas, mandei aviso para todo mundo, o pessoal interagiu bastante, né? E eu fico muito feliz por conta do resultado, né? E tinha muita coisa para falar, mas às vezes acaba saindo, às vezes não, vem de uma maneira diferente. Mas essa é a primeira de muitos que nós vamos ter. Então, outras oportunidades surgirão. Claro, sem dúvida. Aquilo que a gente programa não sai exatamente como a gente imagina, mas acaba tomando uma dimensão melhor às vezes, né? Agora esse cara aqui eu não conheço ele não, viu? Esse tal de Flávio Araújo aqui, toda hora fica mandando uma gracinha aqui e tal. Tô entendendo. Fica falando de ônibus antigo e tal. Meus amigos, ele tá elogiando. Pô, vocês são a dupla que em breve eu irei ter o imenso prazer de conhecê-los pessoalmente. Como nosso Ô, Febrai, as portas sempre vai estar abertas, cara. Sempre vai estar aberta para você. Estarão abertas as portas. A Motiva Trans vai visitar Sambaíba. Quem sabe a gente faz uma parceria, não sei. Com certeza. Independente, com certeza. Nós vamos... Será muito bem recebido e a gente vai ter o prazer de te receber lá. Isso, pode ter certeza. Muito obrigado, eu sei disso, meu amigo. Deus abençoe você mais uma vez, sua Amém. família, ao Flavinho aí, a todos da Sambaíba que se perguntam, alguém que está lá na época perguntar de mim, transmito um forte abraço. Todos os meus amigos aí, e ó, é o seguinte, que você falou, que eu tenho conhecimento, graças a Deus eu tenho, muito obrigado, só que é o seguinte, nunca eu perco as raízes, da onde eu vim, o que eu sou hoje, agradeço sempre a Deus por ter permitido a oportunidade de chegar até aqui, mas eu nunca deixo de ser aluno. Às vezes parece demagogo, mas não é. Somos eternos aprendizes. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E a gente tem que compartilhar conhecimento e sempre querer ajudar os amigos e as pessoas que merecem, né? E querem também ser ajudados, é claro. Então, com certeza, o que você precisar desse amigo aqui, humildemente, estou sempre à disposição. De você e dos nossos amigos aí. Irineu Barbosa, uma referência aí no transporte aí. Grande amigo do Carlos Américo, professor. Foi um grande profissional como motorista e como instrutor, e é até hoje, né? Forte abraço, ele está dizendo que foi um show de live. Pessoal, Deus abençoe. E essa live um abraço, gente. No canal do YouTube. Eu peço Obrigado. para se inscrever na Sambaíba, inscreve no meu canal, pede Edivaldo. Opa, gente, ajuda o Febrai aí. Eu não tenho nenhum canal não, mas ó, ajuda o Febrai que está tudo em casa, viu? Vamos lá. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Edivaldo. Forte abraço. Fica com Deus. Um abraço. Amém. Tchau, tchau. Obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu.